on December 12th. Disney Plus invites you to go behind the scenes with Taylor Swift in an exclusive 6-episode docuseries. I wanted to give something to the fans that they didn't expect. The only thing left is to close the book. The end of an era. And don't miss Taylor Swift, The Eras Tour, the final show, featuring for the first time the Tortured Poets Department. Streaming December 12th, only on Disney Plus. Você está ouvindo o História FM. Cangaço, esse que é um dos temas mais pedidos do História FM, finalmente está aqui para atender a todo mundo que vem pedindo já faz tempo. Esse é o tema de hoje do História FM, e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Dixon Almeida, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Dixon, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Fala, Iclis. Fala, galera que escuta o História FM. Eu sou o professor Dixon Almeida, né? Como o professor Iclis já me apresentou, eu sou professor da rede básica de ensino, sou graduado e mestre em História e atualmente sou doutorando em ensino de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai bater um papo legal aí sobre cangaço. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais essa temática tão clássica da historiografia brasileira, depois que eu dar um recado para vocês. E sim, gente, eu tenho que falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia o História FM. Nós estamos no ar desde maio de 2019, trazendo centenas de episódios, entrevistando pesquisadores, professores, gente da mais alta qualidade, trazendo conteúdo aprofundado, com tempo, né? A gente não tá nessa de, tem que fazer o negócio correndo, porque algoritmo não sei o que, não. A gente tem que fazer o melhor possível, e a gente tenta se adequar ao algoritmo do jeito que dá, mas assim, sem abrir mão do que a gente acha que é o certo a se fazer, né? E a gente só pode fazer isso e às vezes brigar contra as imposições invisíveis do algoritmo graças a quem nos financia. E falando em quem nos financia, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Patrícia Prado, Antônio Aurélio, Eduardo Schultz, Emanuel Bueno, André Benedito, Hernan Gaussmann, Sérgio Abranches e Pedro Vecchia. Muito obrigado, pessoal, graças a vocês que esse programa existe. Você que está ouvindo, você quer ajudar milhares de pessoas a aprender história com profundidade? Você pode fazer isso colaborando com a gente a partir de R$2 por mês. É menos que o preço de um miojo por mês. Então, se você puder ajudar, é só acessar apoia.se/obrigahistoria. O link está aqui embaixo na descrição, junto com outros links úteis, como o meu Instagram, os meus cursos. Para você que quer se aprofundar em história, nós temos 3 cursos aqui, então fica aí a sugestão para você, beleza? Se quiser colaborar sem assinar nada, você pode fazer isso sem recompensas com a chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. O período do cangaço, representado por Lampião, começa ao final do século XIX, mas era algo que já existia desde a independência brasileira. As imagens e os significados culturais do cangaço estão diretamente ligados ao seu ambiente, o sertão do Nordeste, um lugar semiárido e com a vegetação da caatinga, que significa mata branca em tupi. Antes de nós falarmos sobre os personagens, esses momentos mais emblemáticos que normalmente se associam à história factual do cangaço, eu queria começar pedindo, na verdade, para você explicar o que é que foi esse fenômeno chamado cangaço, né? De uma forma mais geral, quais eram as condições históricas, sociais, econômicas que deram origem a esse fenômeno no sertão nordestino, que é bastante associado ao Nordeste, né, como região, enfim. Maravilha. Bem, acho que pra gente começar do começo, né, por assim dizer, eu acho que a gente tem que pensar, a partir disso mesmo que a sua pergunta já trouxe, Iglis, né? Que é pensar essa associação quase que automática, né? De cangaço com o Nordeste, com o sertão. Eu sei que sertão pode ser uma coisa
mais abrangente do que só o Nordeste. Afinal de contas, quando a gente fala, sei lá, música sertaneja, não estamos pensando necessariamente em música nordestina, não é verdade? Né? Mas quando se fala geralmente em sertão quanto ao espaço físico, a gente pensa automaticamente no Nordeste. E aí uma das coisas que mais identifica o sertão, além da sua própria geografia, da vegetação que é associada diretamente à caatinga, é necessariamente o cangaço. E aí o cangaço, eu acho que é também uma outra coisa que está meio que cristalizada, não sei, ou pelo menos está muito bem diluída e perpassa por diversas dimensões da nossa vida, né? Quer dizer, principalmente quando a gente pensa numa indústria cultural, no cinema, na literatura, enfim, para mim, que moro em uma cidade do Nordeste brasileiro, eu moro no interior do estado do Rio Grande do Norte, né, na cidade de Mossoró, que aliás é muito famosa por causa do cangaço, né? A gente chegará lá em algum momento, né? É muito comum as referências a cangaceiros, principalmente a Lampião, né? No cinema nacional a gente tem inúmeros filmes, aliás, um dos filmes de maior projeção, um dos primeiros filmes de projeção internacional do Brasil, né? Feito lá pelo Lima Barreto, é O Cangaceiro, né? De 1953. E aí tem outros filmes que vão ter a temática do cangaço. Eu posso citar um que é muito famoso, não sei como é a recepção exatamente fora do Nordeste, mas me parece que também é muito boa, que é O Alto da Compadecida, né, que já vem da literatura, já vem de uma peça de teatro do Ariano Suassuna, né, que tem os cangaceiros, tem o cangaceiro como um dos personagens principais ali, né. Outros filmes que a temática necessariamente não é o cangaço, mas que vai estar ali trabalhando a partir dessa ideia. Vou aproveitar e surfar aqui um pouco na onda do Kleber Mendonça, né, mas o filme Bacurau, né, tem inúmeras referências ao cangaço, e aí, infelizmente, quem não assistiu vai tomar um spoiler aqui, mas as pessoas lá da comunidade Bacurau, né, elas, bom, o que dá para entender do filme ao fim é que elas são descendentes de cangaceiros, ou pelo menos se entendem ali a partir dessa identidade, né, do cangaço. E aí o que seria isso que circula, né, no nosso dia a dia, tá ali na indústria cultural, no cinema, na literatura, na música, enfim, em diversos aspectos, né, que circulam na nossa vida, o que seria isso, né, de cangaço. Bom, aí cangaço, resumindo de forma genérica, né, um movimento que normalmente é caracterizado a partir de um banditismo social. Existe essa associação também, né? A gente vai identificar em algum momento o que é isso. Se a gente pensar no período em que o cangaço surgiu, né, final do século XIX, a gente pode fechar mais ou menos meados do século XIX, vai lá, né? A gente pode fechar mais ou menos isso aí como início, né, essa temporalidade como início para o cangaço, né, até ali a década de 40 do século XX, é uma sociedade dos sertões do Nordeste brasileiro, que é onde o fenômeno basicamente acontece, né? A sociedade marcada pelo quê? Pela violência, pelas desigualdades sociais, né? E pode ser pensado também como uma resposta a esses estímulos. Essa é uma interpretação bem padrão, até às vezes em livros didáticos a gente consegue encontrar essa interpretação. O cangaço como um banditismo social e uma resposta à violência daquela própria sociedade, né? Eu sei que os ouvintes mais atentos aí do História FM, Iclis, já estão pensando, mas aí sociedade violenta e marcada pela desigualdade, então é a nossa, né? A gente ainda vive nesse contexto. Mas aí, claro que tem inúmeras outras especificidades, né? Que a gente não tem agora, embora a gente ainda viva numa sociedade desigual e etc. Né? Também a gente pode pensar o cangaço, né? Tentar responder a essa pergunta, né? O que é de forma mais prática o cangaço, né? A partir, vamos pensar assim, a partir da sua identificação ao ambiente. Eu não sei se tem como a gente pensar em cangaço separado do ambiente, que seria a caatinga, ou os sertões do Nordeste, tá? Vou estar sempre usando os sertões no plural, porque assim eles são plurais. Eu imagino que em algum momento vai ter alguma outra pergunta para eu poder falar um pouco mais sobre a caatinga, o espaço físico e essa associação, mas eu queria dizer que não tem como a gente pensar o cangaço fora da ideia de sertão, porque ao longo da construção de sentidos para a palavra sertão, a violência esteve incutida dentre os significados do sertão. E o cangaço, como sendo um movimento
relacionado à violência, né? Os cangaceiros, eu imagino que uma pessoa que é fotografada ou aparece, né, com cartucheiras cruzando o peito e armas, eu posso atribuir pelo menos a peste de que essa pessoa, né, tá preparada para uma guerra, né? Então é por isso que eu estou falando de violência. E o sertão ele foi compreendido durante muito tempo como o espaço da violência. Ele é uma palavra que chegou, né, com o colonizador português, colonizador conquistador português, né, com o idioma português. É uma palavra que não se usa mais em Portugal, pelo menos até onde eu compreendo, não é uma palavra de uso comum em Portugal e nem em outros países lusófonos, e é uma palavra que cresce em significados nas Américas. Então, na América Portuguesa, o que vai ser o Brasil, e essa palavra, ela vem, Iclis e ouvintes do História FM, essa palavra, ela vai ganhando significados. Primeiro, né, sertão vai ser algo em oposição ao litoral, ou à cidade, ou aquilo que era entendido ali pelo colonizador / conquistador como sendo civilizado. Então, o que era contrário a isso era atribuído, então, à ideia de sertão. Uma espécie de binômio, se a gente quiser imaginar, entre selvageria, né, barbárie e civilização. Então, barbárie e civilização seria o binômio que constrói os significados para sertão. Se o sertão é o espaço contrário à civilização, é o desconhecido, é o selvagem, então o sertão é o refúgio dos degenerados, dos ferozes, dos bandidos, né? Portanto, o espaço por excelência onde vai surgir o cangaço e o cangaceiro, em uma certa visão, né, do que seria esse cangaceiro ou cangaço de uma forma mais geral, né? Então, o cangaço, ao menos no imaginário, ele é fruto desse espaço pensado a partir da construção dialética, por assim dizer, né, desse termo sertão, em oposição ao litoral, ou binômio civilização-barbárie, como a gente queira pensar, né? Ou que talvez nós, o público em geral, o senso comum, entende por cangaço, Iclis, seja... Quando a gente pensa nisso, eu tenho certeza que a primeira imagem que aparece na nossa cabeça, né, é a figura do cangaceiro em roupa de couro, aquele chapelão muito bem decorado, com moedas, penduricalhos pelo corpo, bornais, cartucheiras cruzadas, enfim, imagina armas de fogo, talvez até cavalos em alguns casos, enfim, né? Vem rapidamente os nomes pra gente ali, Lampião, sei lá, Jararaca, Curisco, Antônio Silvino, Senhor Pereira, uma infinidade de números, mas certamente Lampião é o mais famoso de todos, né? Quando aparecem essas imagens, né, na verdade o que a gente está pegando ali vamos dizer assim, é um tipo de cangaço. É isso, na verdade, que eu queria dizer. É um tipo de cangaço. Quer dizer, o cangaço, na verdade, é um fenômeno muito mais complexo, né? O que a gente está vendo ali é mais relacionado ao que seria o chamado cangaço independente. Então, o cangaço é um fenômeno complexo que vai além desse senso comum, talvez, né, que a gente tenha imaginado. E aí, o que seria esse cangaço? Então, bom, inicialmente são grupos armados, né? Geralmente chamados de bandoleiros também, né? Que vão viver uma rotina de saques, né? De ameaças, vão estar aliados às situações que acontecem naquele Brasil, principalmente da Primeira República, né? E depois no iniciozinho ali do período do Getúlio Vargas, mas principalmente ali na Primeira República, vão ser grupos nômades, né, armados, vou chamar assim nômades porque de fato eram, né? Eles se saqueavam uma fazenda, uma vila, saíam de cidade em cidade, enfim, de uma região de Caatinga para outra, enfim. Estavam inseridos em contextos, né, de vinganças familiares, pessoais, grupos, alianças com proprietários de terras, né, os famosos coronéis da Primeira República, e embora ele esteja ali majoritariamente, né, associado à figura de Lampião, tiveram vários outros grupos, de formas diferentes, de formas de se vestir. Claro, existia uma estética mais padronizada, mas também existiram outras formas, tá? Que não eram, sei lá, a roupa de couro tradicional, enfim. Tinham todo tipo de coisa, né? Claro que um certo tipo de cangaço ficou muito mais famoso do que outros. Então, de uma maneira mais abrangente, o cangaço estava ligado às condições históricas, né, do Brasil, no contexto que estava inserido. Então, isso é principalmente ali o Brasil da Primeira República, uma brutal concentração de terras,
guerras no Brasil. Mas o ouvinte está pensando agora, mas ainda temos, sim, mas na Primeira República a situação ainda é mais precária, né? E você tem os chamados coronéis, né, que dadas as condições ali, né, tentavam se articular entre eles para segurar um poder que já vinha desde o Império, né, entre eles. E aí você vai imaginar que, enfim, além disso, nós temos as condições físicas, no sentido climáticas mesmo, né? Ali do semiárido do Nordeste, do que hoje a gente entende por Nordeste do Brasil, que provavelmente devem ter sido agravadas ao longo do tempo pelas atividades predatórias, como a criação de gado, monocultura, extrativismo. E aí eu estou falando das famosas estiagens, né, que conhecido popularmente como secas, né, que também era um problema corriqueiro ali naquele contexto. Desde o Império, né, já vinha se tornando uma questão inclusive nacional, mas que aí, né, também vai ganhando outros contornos. Então é no seio dessa sociedade, né, que surge o cangaço. Por uma terceira via, para encerrar minha resposta, já está ficando bem longa já na primeira pergunta, por uma última via, né, a gente pode pensar uma resposta para essa pergunta, né, o que é o cangaço, a partir do próprio nome, né? De onde vem esse nome cangaço? E aí a gente pode pensar de algumas formas. Eu vou me guiando aqui pelo livro do Luiz Bernardo Pericaz, que é um livro muito bom, Os Cangaceiros, né? Onde ele vai explicando a origem, vai contando a história mais ou menos da origem da palavra cangaço. E cangaço é utilizado mais ou menos no sentido que a gente compreende hoje, ou seja, a partir dessa discussão que a gente já teve aqui, né? Os grupos armados e tudo mais, desde da primeira metade do século XIX. Então, esse sentido, mais ou menos, desses grupos armados, etc., para cangaço tem isso. Agora, no dicionário de língua portuguesa, a gente não encontra tão rapidamente esse sentido. Segundo o Câmara Cascudo, né, folclorista, enfim, figura bastante conhecida, né, dos estudos regionalistas, enfim, ele vai dizer que a primeira vez que apareceu essa palavra no dicionário foi em 1872, no dicionário lá do Domingos Vieira, que significava reunião de objetos menores e confusos, utensílio das famílias humildes, mobília de pobre e escravo. Eu estou lendo ipsis literis aqui para vocês. Só que aí a definição que se compreende mais próxima da que a gente entende hoje, em dicionários, ela só vai aparecer em 1889, no Dicionário de Vocábulos Brasileiros, por Henrique, né? Aí vocês vão me perdoar minha pronúncia aqui, que eu acredito que isso é uma pronúncia de francês, né? Então os fiscais de pronúncia, por favor, me perdoem, né? Mas o Henrique Boapierre, né, de Rouen. Qual é o significado? É o conjunto de armas que costumam conduzir os valentões. Então, cangaço, nesse sentido, né, seria aí uma das primeiras vezes que está no dicionário. Aí, fora de dicionário, a gente tem impressos, textos, obras literárias, documentos, enfim, principalmente depois de 1870, são encontrados com o emprego do termo, né? Por exemplo, no livro Cenas Populares, de 1871, de Juvenal Galiano, o Cabeleira, de 1876, de Franklin Távora, e em 1892, Notas sobre a Paraíba, né, de Irênio Jofilho. Então já tem esse emprego. Segundo o Pericaz, Iclis, durante a Primeira República, o termo cangaço ou o cangaceiro, né, esses dois termos, constantemente, né, aparece constantemente em documentos da administração, diligências policiais, sentenças judiciais, cartas entre juízes, delegados. Então, o uso desse termo, né, vem daí. E de onde vem esse termo? Qual a explicação para esse termo, já que ele está utilizado? E aí existem algumas possibilidades. Provavelmente vem da palavra canga, um aparelho de tortura, canga chinesa, por exemplo, né, que tinha uma versão na sociedade escravocrata brasileira, que aí estava mais associada ao tronco, é um instrumento disciplinador, né? Para utilizar na tortura de pessoas escravizadas. Ou pode ser também do termo, né? O termo pode ter tido origem na cangalha. Cangalha, e aí numa linguagem mais popular, né? Geralmente as pessoas não leem bonitinho cangalha, né? Falam cangaia, né? A cangalha é um objeto que se utiliza no pescoço de animais de tração, né? Geralmente os bois, para puxar no carro de boi. Então o boi, quando está puxando o carro de boi, né, ele está com a cangalha, ou cangaia, né, como se diz mais popularmente. E aí você associa a ideia de cangalha, ou cangaia, ao cangaço, né, por duas vias. A primeira, né, pela ideia que os cangaceiros são comandados dos coronéis. Aí olhe como esse significado revela já um aspecto, né? Então, que os cangaceiros seriam comandados dos coronéis, e por isso mesmo o coronel, que é genérico, né, ele pôs a cangalha, são os, entre aspas, animais de tração do coronelismo. E a segunda associa-se ao fato do
os cangaceiros carregarem objetos e apetrechos pendurados pelo corpo, né? Eu gosto mais dessa, eu sou mais adepto dessa versão aí, mas existem essas possibilidades. Bom, de toda forma, né, o que seria um cangaço? É o estilo de vida dos bandoleiros, né, desses grupos armados, né? O fenômeno do cangaço, independente que é esse que a gente conhece mais, são os cangaceiros autônomos, sem vínculo direto com o coronel. É por isso que eu prefiro a segunda definição ligada à cangalha, né? E aí esses bandos eram formados, né, ou se fortalece por uma ideia de refúgio, pode ser, as pessoas se juntavam em grupos, né, para evitar, ou que estavam sendo perseguidas pela polícia ou por uma família rival e etc. Elas vão formando esses grupos, né, que podiam ou não trabalhar com coronéis, que podiam ou não estar relacionadas ali com essas situações. Bom, de toda forma, aí já usando aqui novamente o pericaz, né, o conceito ele se relaciona ao mesmo tempo com os apetrechos que o bandoleiro usa, com também seu meio de vida. Então, bom, eu espero que eu tenha conseguido aí formar uma imagem do que seria o cangaço de uma forma geral. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou pra pensar que às vezes o treino não rende, não é nem por falta de disciplina, mas é porque você tá usando a roupa errada? No meu caso, é falta de disciplina. Mas no seu caso, se o problema for a roupa, eu tenho a solução, que é o quê? As roupas da Insider, que tá no mês do consumidor. E é uma boa hora pra você resolver isso, hein? Meu cupom HistóriaFM, tudo junto, nesse mês, ele é dinâmico. Ele dá 20% de desconto para clientes novos, 15% para clientes recorrentes e, somando com os descontos que já estão no site, pode chegar a até 30% de desconto no total. Então é aquela coisa, né? Dá para ter roupa bonita e projetada para fazer exercício. As roupas da Insider são as duas coisas ao mesmo tempo. Para garantir o desconto, acesse o link que está aqui na descrição que o cupom já entra automático. Ou digita História FM no carrinho. Você melhora a sua rotina e ainda fortalece o História FM. Então, corre lá e aproveita os descontos. E agora, a gente volta pro episódio. Para entender o cangaço, a gente precisa entender o sistema político que comandava o Nordeste na época. E aqui eu estou me referindo em particular a esse fenômeno que é chamado de coronelismo, né? Existe todo um debate acadêmico em torno dele, eu acho que nem cabe muito aqui, mas nós sabemos que muitos coronéis eram fazendeiros que controlavam a política local, mantinham os seus próprios jagunços, entre aspas. Então eu queria entender melhor qual era a relação entre cangaço e coronelismo, essa questão dos cangaceiros e dos jagunços que trabalhavam para os coronéis e por aí vai. Bom, eu mencionei o seguinte, que a gente entende o cangaço e esses grupos de cangaceiros a partir de uma imagem, como se fosse uma resposta, é uma forma de interpretar, né? Como se fosse uma resposta para essa sociedade, né? Essa sociedade dos coronéis, dos jagunços, essa sociedade típica ali da Primeira República brasileira, né? E uma das coisas que é mais interessante da gente pensar no cangaço é que em um dado momento a gente teve uma interpretação, Iclis, eu vou chegar diretamente na pergunta em breve, fazer um pequeno raciocínio antes aqui para que os ouvintes possam me entender. Em algum momento se fez, e dá pra gente localizar no tempo esse momento, em algum momento se fez uma associação do cangaço com uma espécie de movimento social quase que revolucionário, tá? Tô exagerando um pouco na ideia do revolucionário, mas é uma discussão que existe, tá? Se é ou não revolucionário. Existiu, pelo menos em algum momento. Por quê? Porque em algum momento se vai associar, inclusive historiadores famosos, né, a ideia do cangaço como um banditismo social. Como assim? Ora, o que os cangaceiros, a grosso modo, a quem vê de longe, contra quem alguns cangaceiros vão estar lutando? Contra os latifundiários e contra o Estado. Ou pelo menos contra o Estado. Vamos esquecer os latifundiários por um momento. São os inimigos do povo. Então, em algum momento existiu essa associação automática de, então, esses caras são grupos de pessoas rebeldes contra aquela sociedade. Ou seja, são pessoas que estão tentando romper com a engrenagem que gira aquela sociedade em que eles vivem. E essa é uma visão extremamente complicada para a gente colocar o cangaço. Muito complicado. Por quê? Que aí vamos entender qual é a relação do cangaço com o coronelismo. Na verdade, os cangaceiros não almejavam a transformação das sociedades em que eles viviam. Na verdade, eles estão muito bem posicionados dentro dessa sociedade. Eles são parte ou seja, são parte dessa sociedade, né? Então, ela é uma das vertentes, é uma das faces dessa sociedade. O coronelismo é outra. E são partes da engrenagem, da mesma engrenagem. Então, não é uma quebra. O cangaço, eu pelo menos não entendo o cangaço como algo que
seja possível da gente imaginar, né, os cangaceiros tentando romper, vamos acabar com o coronelismo. Na verdade, é possível, e aí você encontra lastro, né, em vários estudiosos do cangaço, o próprio Pericaz ou o Frederico Pernambucano de Mello também, muitas vezes, ao dar-se a entender, né, que alguns cangaceiros almejavam ser como os coronéis. Então, bom, a partir daí eu já quebro essa ideia de que o cangaceiro quer destruir essa roda, né, dessa sociedade. E aí, o que é que acontece? O que é esse coronelismo? Bom, fazer uma breve discussão sobre o que é esse coronelismo para o ouvinte se situar, mas, claro, sem precisar me aprofundar muito diretamente. Mas os coronéis, né, eles estão mais associados ali na Primeira República aos proprietários de terra. Esses proprietários de terra que estão muito bem articulados e organizados desde o período imperial. Por que eu chamaria um latifundiário de coronel? Talvez o ouvinte tenha essa dúvida, né? O que tem a ver? Um coronel não é uma pessoa que tem uma patente do exército, porque antes existia a Guarda Nacional ali no Império, né? É uma instituição mais característica do Império. E as patentes da Guarda Nacional, que não eram, veja, a Guarda Nacional não era o exército convencional, eram proprietários de terra. Aí você já vai começando a entender por que coronel está associado com o latifundiário, né? Proprietários de terra, que receberam desde lá do período regencial, né, patentes para comandar armas e homens, né, em determinadas regiões. O ouvinte mais atento do História FM, que acompanha, como eu, que escutei todos os programas até hoje, escuto toda segunda-feira que sai. Lavei muita louça aí, escutando o História FM, viu? Recomendo mais. Muito bom lavar uma louça escutando o podcast. Às vezes as louças são tão longas quanto o podcast. E os ouvintes mais atentos que lavaram muita louça escutando o podcast como eu, vão já saber então aqui que no período regencial é aquele período de bastante agitação, de muitas revoltas de norte a sul no país. E aí uma das formas ali tentar tapar o sol com a peneira era, vamos distribuir patentes, armas e homens proprietários para comandar esses subordinados, né, para ir lutando contra essas revoltas. Eu tô generalizando bastante, tá? Mas só para ser didático. E aí o que acontece? Vamos lá. Para ser da Guarda Nacional, você tinha que ser eleitor, né? Quer dizer, tem duas categorias de eleitor ali, mas enfim. E aí você tinha que comprovar uma determinada renda. E tinha que ter um grupo de pessoas que também eram votantes ou eleitoras, como dizia a legislação do Império naquela época, né, sob o comando de um desses proprietários de terra que recebia a patente da Guarda Nacional. Aliás, a patente mais alta da Guarda Nacional era a de coronel. Então, veja, no fim das contas, um coronel da Guarda Nacional que comandasse um grupo de homens alistados na Guarda Nacional comandava também um grupo de eleitores. Então, um coronel, desde a época da Guarda Nacional, ele está diretamente associado a um grupo de eleitores, que ele comanda diretamente. Quando chega a Primeira República, né, esse poder dos coronéis da Guarda Nacional ele é reordenado, porque tão logo a Guarda Nacional vai sendo desarticulada, mas a ideia dos coronéis como aqueles que vão arregimentar eleitores, aí vai surgir a lógica lá na Primeira República, lá do curral eleitoral e etc. Mesmo que o voto não seja mais censitário, não necessariamente mais censitário, né, mas faixa de renda, não é mais que faixa de renda, no caso é o voto da pessoa alfabetizada, né, ali na Primeira República, as velhas práticas ali da época do Império ainda vão ganhando contornos novos, vão tentando sobreviver. E aí o coronel da Guarda Nacional continua se chamando, né, o latifundiário que organiza as eleições, por assim dizer, como coronel. E aí ele tem essa capacidade de organizar esse eleitorado, né, e ele vai se articulando. O que acontece? Né? O Estado brasileiro, ao contrário do que os fanáticos liberais de internet podem pensar, e aí talvez já seja esculhambado de agora, mas eu acho que não é o perfil do ouvinte do História FM, né? Ele é ausente, é um estado mínimo já, desde a Primeira República. Por quê? Porque ele não existe para milhões de brasileiros, principalmente da zona rural. Então, aonde o Estado não vai atuar, onde o Estado não existe, entra o poder dos latifundiários. A primeira coisa que um coronel vai fazer para conquistar um eleitorado, e ele vai precisar conquistar um eleitorado, é entrar onde o Estado não entra, né? Vai ser o cara que vai fazer um intermédio entre as necessidades da população
tão comum com aquilo que a gente entende hoje em dia, por exemplo, que é dever do Estado, né? Mas é o coronel quem faz isso. Está precisando de um médico, está precisando de uma assistência específica, de um empréstimo, de alguma coisa. A pessoa que mora na zona rural, que está ali submetida a um determinado curral eleitoral de um coronel, ela se vale do coronel. Ela não tem o Estado para apelar. E você vai dizer, poxa, que homem bom esse coronel que vai lá e ajuda. Bom, calma. Claro, troca favores. Né? Em períodos de eleição, esses favores são cobrados. Não só de eleição, mas enfim, é o clientelismo típico desse momento. Iclis e ouvintes do História FM, em alguns momentos o clientelismo não resolve. E aí nós temos, né, o grupo de jagunços ali, de capangas do coronel que estão prontos e aptos também para, quando for necessário o uso da força, utilizá-la. O Vitor Nunes Leal, lá atrás, né, vai analisar o coronelismo, né, obra clássica, né, no Coronelismo, Enxada e Voto, e vai analisar e vai trazer algumas análises muito interessantes, Iclis. Por quê? Porque ele vai pensar o seguinte, olha, antes do coronel precisar ser violento, ele é carismático, a partir dessa troca de favores. E geralmente, quando ele precisa ser violento, ele é violento com o rival, quer dizer, não com seu curral. Claro que vão ter inúmeras outras formas de violência, mas aqui eu estou me referindo diretamente a uma violência física. E aí entram os jagunços. Quando o coronel precisa disputar espaço com outro coronel ou com outro potentado político, né? Essas disputas, por vezes, são disputas bélicas, de guerra, praças de guerra. Daí, então, que nós já temos grupos armados ali, entre muitas aspas, patrocinados pelos coronéis, né, que vão entrar em confrontos nas suas guerras particulares, desses potentados, desses chefes, desses latifundiários. E isso é no Brasil. Esse contorno, o coronelismo é um fenômeno do Brasil. A gente não precisa associar ele diretamente apenas ao Nordeste do Brasil naquele contexto. É um fenômeno do Brasil, né? Agora, claro que, dadas as condições de cada região, isso vai variar e etc. Nos sertões do Nordeste brasileiro, né, esse coronelismo e esses grupos armados, eles vão crescendo e eles vão ganhando contornos cada vez mais dramáticos, né? Por quê? Porque ali é onde o Estado não entra, o Estado não alcança as populações rurais dos sertões do Nordeste, não alcança simplesmente. Se eu quisesse adicionar aqui ainda, poderia adicionar os fenômenos das estiagens, né, que levavam a deslocamentos de milhares de pessoas em determinados períodos do ano, né, para as zonas mais frescas, as zonas litorâneas, ou agreste, ou litoral mesmo, dos sertões, ou seja, dos interiores, para os litorais, migrando. Aí eu imagino, claro, quando a gente fala em seca, vem todo um estereótipo, talvez aquele quadro lá dos retirantes, do Portinari, sei lá mais o que, né? Mas, lógico, a seca, ela tem dois efeitos. Primeiro, a falta d'água, você vai ficar com sede, vai ter problemas de conseguir água para beber, etc. Mas outra coisa que algumas pessoas não pensam é que, bom, mesmo que para os que ficaram, não migraram, e que exista água só para aqueles que ficaram, não vai existir uma outra coisa, que é trabalho e comida. Então a desgraça das estiagens, das secas, é que muitas vezes saíam, inclusive, os donos dos proprietários de terra, levavam sua produção para vales, para lugares com mais recursos hídricos, e aquelas populações que não conseguissem fazer essa migração vão ficar sem trabalho, sem acesso à comida ou a itens de básicos de sobrevivência. E aí isso força essas pessoas, mesmo que onde elas tivessem acesso a pouca água, mas força que elas migrem, porque elas vão precisar de trabalho, elas vão precisar de outros víveres. Então você tem uma sociedade que é meio nômade de tempos em tempos, uma parte dela, pelo menos, né, quanto às secas. E aí, desde 1877, pelo menos, as secas passam a ser um fenômeno de discussão nacional. E aí, aqueles estados que hoje a gente entende como Nordeste passam a discutir, né, primeiro províncias no Império, depois estados na República, né, passam a discutir estratégias, a votar em conjunto no parlamento brasileiro, e nessas discussões de estratégias, aí vocês imaginem, né, os políticos começam a dizer, olha, precisamos dos socorros públicos para as secas. Esses socorros eram parcialmente, né, desviados, e aí é um recurso que chegava nos litorais, em alguns sertões, né, e é recurso, então passava-se por disputa por esses coronéis, porque em épocas de eleição, imagine você deter a distribuição dos socorros públicos, e então era muito bom você ter um grupo armado para impor a sua vontade, né, para fazer saques.
a história do cangaço se relaciona inicialmente a partir daí, né, com os coronéis, né? E aí um coronel ele precisa criar uma rede articulada de aliados, porque não dá para você só brigar com todo mundo, né? De chefes, né? De também latifundiários, vão se organizando, agrupando eleitores e tudo mais. E vão promovendo ações contra os seus rivais, né? Que adentram o campo da ilegalidade, vamos assim dizer. Aí os cangaceiros, cadê Lampião? Cadê essa associação mais direta, né? Pois então, para sabotar os inimigos que estão ali, os cangaceiros, para amedrontar, ameaçar ou praticar os atos violentos, né? Lá do Império tem várias notícias de jornais que a gente encontra. Da região onde eu nasci, hoje eu moro numa cidade chamada Mossoró, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Mas eu nasci, passei a maior parte da minha vida em uma cidade de pouco mais de 60 mil habitantes, no sertão do Rio Grande do Norte, né, no Seridó do Rio Grande do Norte, que é chamada de Caicó. Uma cidade polo, né, para o Seridó. Seridó é uma região que engloba tanto a Paraíba quanto o Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba quanto o estado do Rio Grande do Norte, né? E aí, se você for prestar bastante atenção, nessa situação aqui, desse contexto, você vai encontrar na região do Seridó, né, muitas disputas e organizações entre os coronéis, nos jornais que circulavam ali no final do século XIX, coronéis que mandavam 30, 40, 50 homens, né, para a cidade que era a cidade principal de um outro coronel, ou também a gente encontrava, e homens armados, tá? Ou a gente encontrava os casamentos entre as filhas e filhos desses coronéis firmando alianças, eles se juntando, e tudo isso escrito em jornal, tá, gente? E você consegue ver tudo e mapear tudo por esses jornais, muito interessante. Você vê as famílias que vão se juntando, parece coisa de nobreza, né? A família Medeiros do Seridó se junta com outra família a família Maris, que se junta, né, com uma outra família e formam ramos da família. Nessa brincadeira, por exemplo, né, a família Medeiros se junta com a família Bezerra, forma a Bezerra de Medeiros, e se junta com a família Maris. Essa família aí simplesmente vai dominar o cenário político do Rio Grande do Norte até a década de 80 do século XX. E nesse jogo que começa no século XIX de alianças, de ameaças e tudo mais, né? Isso vai, enfim, vai ganhando proporções que atravessam a história do cangaço, inclusive, né? Superam, né? Tudo bem, então talvez agora, nesse momento, o ouvinte esteja pensando assim: já entendi, os cangaceiros, portanto, são funcionários e empregados dos coronéis. Calma lá, também não é assim. Como eu disse anteriormente, é um fenômeno complexo. Então tudo que eu disser também vão ter outros pontos, né? Se tem o surgimento desses grupos armados associados ou ligados aos coronéis, nós vamos ter também aqueles que vão ter autonomia, porque em algum momento esses grupos, inseridos completamente dentro dessa sociedade, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a entender o seu potencial de extorsão. E aí vai se criar o negócio do cangaço nesse sentido. Ora, se eu tenho um grupo autônomo, então esse grupo autônomo ele pode, ora, se aliar a um determinado coronel, dominar uma determinada região, ora, né, se aliar a outro coronel rival, pedir, né, para se pagar pela paz. É muito interessante isso, porque aí o cangaceiro diz o seguinte: olha, eu tenho aqui 20, 30 homens armados prontos para invadir a sua vila, mas se você não quiser que eu invada a sua vila, você me paga uma certa quantidade que eu não invado. Lembra muito outro fenômeno atual, né? E aí, então a gente vai ter essa situação, né? São os grupos autônomos, né? Isso aí adentra aquilo que nós chamamos de cangaço independente, né? Como é o caso do Lampião, que não vai estar ali diretamente submetido a um coronel, né? E por que cangaço independente? É por essas coisas que eu acabei de mencionar, porque negociava alianças, né, mas decidia ali pelos seus próprios caminhos, né? O Lampião ele não é um jagunço fixo de ninguém, por assim dizer. Então essa é uma relação que ela é mais baseada mesmo pela conveniência. O Frederico Pernambucano de Melo, por exemplo, ele mostra que o cangaço ele não pode ser entendido como uma revolta camponesa organizada contra o sistema. Por quê? É justamente por isso. Não é, em momento algum, um objetivo dos grupos de bandoleiros, de cangaceiros, destruir essa sociedade. Na verdade, eles querem participar dela e vão participar e vão ser peça essencial. Ah, então é só um grupo de criminosos comum. Também não é.
não é uma mera criminalidade solta. Por quê? Porque o cangaço vai ter uma lógica própria, uma estética própria. Ele entra nas brechas do poder local, né? É num sertão onde o Estado é frágil, as armas eles são os instrumentos de negociação. É isso. Então a relação entre os coronéis e cangaceiros, de forma resumida, era de tensão e parceria. Quando era necessário existia essa parceria, e em dados momentos poderiam ser de tensão. Alguns desses coronéis poderiam ser amigos de cangaceiros, ofereciam proteção. Aí tem um nome muito específico para isso, que eles são os coiteiros, né, dos coronéis. E os coronéis, veja que interessante, em um dado momento, os cangaceiros vão ter redes de coronéis, né, a quem pedir socorro, né, ou em aliança, né, são os coiteiros, ou grupos de pessoas, enfim. Era um jogo de poder, né, típico ali da Primeira República e dos sertões que hoje a gente compreende como Nordeste, né, no primeiro momento, enfim, vamos chamá-los de ainda sertões do Norte, né, que a ideia de Nordeste ela vai sendo construída apenas ali para a década de 10, de 20 do século 20. Então eu acho que é isso. Imagine que você conseguisse disparar um rifle tão rápido que o clarão dos tiros pareceria iluminar tudo ao redor, feito um lampião. Foi assim que Virgulino Ferreira da Silva ganhou, ou se deu, o apelido de Lampião. Até hoje, 80 anos depois da sua morte, ele é o principal exemplo de cangaceiro e está muito presente na cultura popular. Quando a gente pensa nos grandes nomes do cangaço e tal, vem à mente, claro, Virgulino Ferreira da Silva, né, Lampião, que é o mais famoso, e é um personagem que também é entendido como contraditório, que chama a atenção de muita gente, às vezes de uma maneira positiva, às vezes negativa e tal. Então eu queria entender assim, quem foi Lampião, como é que se deu a entrada dele no cangaço, e o que é que transformou ele nessa liderança tão poderosa e temida, né? Maravilha, né? Acho que é difícil alguém não ter ouvido falar em Lampião. Muito difícil ser brasileiro não ter estudado Lampião, ao menos de passagem na sua vida, né? Aliás, Lampião é uma figura que rompe, Iclis, a barreira nacional, né? Ele tem alguma fama internacional. Isso é muito curioso, cara. O Lampião ter uma fama internacional. Antes de eu explicar o Lampião, quem era, quer dizer, a gente faz uma mini biografia aqui do Lampião, bem rápida, né? Eu não posso nem chamar de mini biografia, porque eu não tenho esse cacife para fazer isso. Mas antes disso, eu queria deixar o leitor curioso. Durante a Primeira República, aconteceu lá no final da Primeira República, um movimento chamado de Coluna Prestes, né? Enfim, além do tenentismo associado a isso, tida como a maior marcha guerrilheira do mundo, né? Bom, vocês conseguem imaginar que durante a passagem da Coluna Prestes pela região Nordeste ali, né? Que hoje é o Nordeste, numa articulação ali com o Padre Cícero do Ceará, né? Lampião foi convocado a lutar contra a Coluna Prestes, em troca de uma patente simbólica, né, mesmo que simbólica, de capitão. Ele seria o capitão Virgulino, né? E, aliás, ele aceita a missão, tá? Recebe armas, munições, deixa de lado o chapéu de couro. É isso mesmo que você tá me ouvindo. Deixa de lado parte daquela estética lá do cangaço, seu chapelão e tudo mais. Tem uma foto, tem foto desse momento, tá? E vai dar combate à Coluna Prestes. Recebeu armas, munições e tudo mais. Tu sabe o que é que o Lampião fez? Ele fez o que você está pensando, que foi nada. Ele não foi atrás da Coluna Prestes, né? Pegou as armas, as munições, né? Veja bem, alguém deu a ideia no governo federal de que seria bom armar formalmente um grupo de cangaceiros, formalmente, né? Incluir eles como forças regulares, mesmo que especiais ali, não sei se regulares é bem o termo, mas enfim, mas como forças, pelo menos patrocinadas pelo governo federal, naquele contexto, né? Para enfrentar a Coluna Prestes. E Lampião, bastante astuto, como a gente vai entender, né? Recebeu a patente, as armas e pousou pra foto e foi embora, cara. Ele não deu combate, né? Ele não seria bobo. Então, antes da gente adentrar, né? Quem é esse, assim, como é que surgiu do Virgulino ao Lampião, que era o nome dele, né? O Virgulino Ferreira. Esse episódio pra gente ilustrar e entender que tipo de figura nós estamos falando. Um cara, né, que ali em meados da década, final da década de 20, né, início dos anos 30, pertinho de
1930, um cangaceiro já famoso, né, que vai ser colocado para lutar contra a Coluna Prestes. Claro, ele vai dar um belíssimo golpe no governo federal. Então essa é a tônica de quem era Virgulino Ferreira. É uma figura articulada, engenhosa, com uma boa circulação entre os membros das elites daquela sociedade. Afinal de contas, ele está associado ali ao padre Cícero Romão, né? O Padre Cício, comumente chamado. Né? E eles transitavam com certa facilidade entre esses políticos, né? Entre os homens e também entre os homens do seu bando. Então ele permeava um mundo lícito e ilícito. Essa é a figura do Lampião. Agora vamos diretamente para a vida dele, né? Suas origens familiares, entrada pro cangaço, essas coisas que eu vou fazer uma coisa mais rápida mesmo, tá? Então, nasceu em 1898, no que hoje seria o município de Serra Talhada, em Pernambuco. Ele é filho de José Ferreira da Silva e Maria Lopes de Oliveira. Existia alguma confusão ou variações na hora de aparecer o nome da mãe, mas de forma mais segura seria esse. Os seus pais, o Lampião é um cara pobre, muito pobre, era rico, vamos lá. Eram pequenos agricultores, né? Então tinham alguns animais, bovinos, caprinos, uma roça. Transitavam ali nas feiras, porque vendiam alguma coisa ou outra ali da sua terra. Não eram latifundiários em hipótese alguma, tampouco eram assim miseráveis. Era a vida típica de pequenos proprietários ali dos sertões, né, do Pernambuco. O que a gente sabe de Lampião antes de ingressar efetivamente no cangaço, né? Como era a vida desse Lampião jovem antes do cangaço? Quem é esse cara, né? Bom, o que a gente sabe é que ele transportava mercadorias em tropas de burros entre as vilas e fazendas, né? E aí até onde a gente sabe esse trabalho foi essencial, porque ele vai aprender caminhos, né? Enfim, as melhores formas de atravessar determinadas regiões, espaços, vai entender ali da geografia de onde ele habita, da própria Caatinga, as formas de circular por aquele espaço. De alguma forma, o Lampião, né, o Virgulino Ferreira, como era o seu nome, antes de virar o Lampião, sabia ler e escrever de forma precária, né? Se a gente for comparar com os padrões atuais, mas tinha condições ali de ler matérias de jornais, enfim, escrever. Aliás, escrever vai ser essencial, porque o Lampião envia muitas cartas, né? De cobranças, principalmente. Então ele está inserido ali durante a sua juventude nos conflitos típicos dos conflitos brasileiros por terra, né? Dos sertões rurais, Brasil afora, né? Brasil adentro, nesse caso, perdão. Isso quer dizer o quê? A disputa por terra, por animais, né? Por recursos, por favorecimentos, e etc. Né? Esse é um mundo, gente, pré-cerca. Como assim, Dixon, pré-cerca, né? Vamos pensar em criadores de gado, né? Muitas vezes essas fazendas que as pessoas criam gado, elas são delimitadas por determinadas fronteiras. Então, até o início da árvore tal, do riacho tal, da serra tal, é a minha propriedade. Essas são as marcações, né? Por elementos naturais. Muitas vezes não cercadas, ou pelo menos não completamente cercadas, que no momento da pastagem, o gado, caprino, enfim, ovino, vai circular solto pelas pastagens, e os vaqueiros, eles vão recolhendo esse gado. E como é que eu sei qual é meu gado e qual que não é meu gado, né? O gado, ele é marcado com ferro, né? O gado ferrado. E aí o ferro tem ali as iniciais ou os emblemas, enfim, existem vários emblemas, né? De determinadas fazendas e tudo mais. Então, imagina o potencial de disputas que isso não causa, né? A ausência da cerca, ou a disputa por animais, esse animal era meu, não. Tá aqui, tem a marca da minha fazenda, não tem. Enfim, então o vaqueiro, ele vai recolhendo os animais porque ele vai vendo, no fim do dia, após a pastagem, quais que tem a marca da fazenda dele, quais os que não tem, né? E aí ele vai recolhendo os da fazenda. Mas isso era um potencial de briga, né? Muito grande, de disputas. E aí a falta também de cercas e de delimitações mais precisas ali nas propriedade também vai gerar muitas disputas, né? E aí a família vai ter uma disputa, a família do Virgulino, uma disputa com uma outra família, a família dos Saturninos, os vizinhos ali de propriedade, né? Essa disputa, ela vai se arrastando por bastante tempo, vai envolver forças policiais acionadas, até onde se sabe, ali pelos Saturninos, né? E a família do Virgulino, do futuro Lampião, vai precisar fugir, então eles vão fugir. E em 1921, o pai
pai do Virgulino foi assassinado por forças policiais, e provavelmente ligados a essa disputa. Há quem entenda que esse é o evento ali que coloca o Lampião no cangaço, né? Quer dizer, o Virgulino que será posteriormente o Lampião. Mas aí o Frederico Pernambucano de Melo, né, vai entender, por exemplo, e aí eu preciso dizer que o Frederico Pernambucano de Melo é um dos primeiros, né, a estudar o fenômeno do cangaço de uma forma mais estruturada, mais adequada, assim, fugindo mais da mitologia que vai existir em torno do cangaço, né, dos cangaceiros, muitas vezes sempre associados a uma ideia de Robin Hood, né, do banditismo social revolucionário. Ele vai conseguir fazer uma análise bem mais adequada. E aí Lampião, segundo o Frederico Pernambucano de Melo, né, na verdade, a família dele, por causa dessas disputas que eram comuns, infelizmente, enfim, nesse contexto, já estava basicamente inserida nessa ideia, porque a família vivia armada e fugindo das perseguições. Já tem uma vida próxima à ideia do nomadismo dos cangaceiros, né? E aí a morte do pai seria, então, aquilo que não que fez virar a chave, mas é que terminou um processo para ele entrar nesse mundo. Aí você pode imaginar, entrou nesse mundo marginal. Nem sei se está tão à margem assim da sociedade esse mundo, né? Em algum momento vai estar completamente inserido nessa lógica, né? E aí, nesse processo de radicalização, a gente precisa entender que muitos cangaceiros, aí vou usar o Lampião de exemplo, né? Eles vão acabar ingressando em grupos de homens armados, buscando uma proteção para as disputas violentas. Você vai dizer, mas que ideia mais sem sentido. Como eu vou escapar de uma disputa violenta entrando num grupo violento? Você não vai escapar da violência, não. Você vai adiar ali a sua morte ou impedir que seja morto, porque sozinho você vai ter mais dificuldade de se defender. E aí, entrando num grupo, né, de pessoas armadas, então você conta também com a proteção daquele grupo. E aí Virgulino Ferreira foi para o bando de Senhor Pereira, né, um outro cangaceiro. E aí depois ele, enfim, com o tempo ele vai assumir a liderança desse grupo. E aí é dessa forma, então, que o Virgulino Ferreira vai entrar. Dixon, e Lampião aparece aonde se o nome do homem é Virgulino Ferreira, né? Bom, aí Lampião, para quem talvez não saiba o que é um lampião, lampião é uma lanterna, tá? Vou chamar assim de lanterna. Pode ser a gás, eu acho que também pode ser a querosene, enfim. E é uma forma de iluminar, né? Enfim, é um lampião. E aí, lampião seria porque ele, né, atirando, dizia-se, aí vai se criar sempre uma mítica sobre ele, vai ser muito difícil separar o que é mito, o que era fato, enfim. Mas a história que a gente chega até nós, né, é que Lampião viria dele atirando, da sequência de tiros do Lampião à noite, né, do Virgulino à noite, né, que iam clareando, né, a cada tiro, a explosão ali da pólvora, enfim, do tiro, gerava uma iluminação, um lampião, né? E aí era o Lampião, porque o cara era bom ali de atirar, né? Tinha o dedo fácil ali pro gatilho, né? E aí ele se tornou o líder desse bando, né? E agora como é que ele vai se tornar, né, o maior nome desse fenômeno, né? É uma outra questão interessante, né? Aí eu vou recorrer mais uma vez ao Frederico Pernambucano de Melo, né? Por quê? Porque nós já tínhamos o fenômeno do cangaço independente, ou seja, aqueles cangaceiros que conseguiam circular ali sem necessariamente estar 100% vinculados a um coronel, né? Só que Lampião, ao assumir um grupo, Iclis e ouvintes do História FM, ele transforma a coisa amplia isso de uma forma impressionante, tá? E aí o Frederico Pernambucano de Melo disse que a organização do cangaço, nesse sentido, é quase que uma empresa. Ele vai chamar de Cangaço S.A., né? É uma empresa. E aí isso não é um mero recurso teórico, mas indica, na visão ali do Pernambucano de Melo, né, uma estrutura racionalizada de comando, com divisão funcional, descentralização operacional. Você consegue imaginar isso num bando de cangaceiros? Pois bem, esse é o Lampião. Ele vai, diferentemente dos antigos capitães de cangaço, a questão era mais errática, episódica, né? Lampião criou um sistema com núcleo central e com ramificações, né? Por exemplo, quando ele morreu em 1938, ele supervisionava 10 subgrupos. Você não está ouvindo errado, são 10 subgrupos. Você tem um cangaceiro que tem 10 subgrupos do cangaço, né, espalhado por diversos estados, mantendo um grupo central ali, né, com 20 e poucos homens
escolhidos a dedo, né? Aí você tinha ali chefes como Curisco, Luiz Pedro, Moreno, Zé Sereno, que vão ser os, entre aspas, aqui franqueados ali do rei do cangaço, né? E eles vão executar ações autônomas ou sob comando da autoridade maior, né? Que não era, segundo Frederico Pernambucano de Melo, não era contestada. Por quê? Aí já vamos já entrar na próxima vertente aqui do porquê que Lampião vai ter essa fama toda, né? Porque ele tem essa organização, a partir dessa organização ele vai ter uma mobilidade muito grande entre os territórios que ele vai dominar, até porque ele conhece bem, ele consegue circular bem. Vai ter uma circulação de armas, de bens, de capital mesmo elevado, porque esses grupos bem articulados conseguem fazer muitos assaltos, muitas extorsões e tudo mais, né? Além de vender essa proteção, como eu já falei em alguns casos, você ameaça de entrar num lugar e para evitar a entrada você pede dinheiro em troca. Ou a proteção de fato, é um grupo que está sendo ameaçado e aí você pode pedir, né, para o grupo X, né, lhe proteger. Então, existia uma arrecadação, tá bom? É interessante a gente pensar nisso. E aí, por que o Pernambucano de Melo, o Frederico Pernambucano de Melo, diz assim que essa autoridade de Lampião ela não deveria ser contestada? Porque o Lampião é uma figura carismática. E aí você pode imaginar que devia ser mesmo, porque o cara tem uma estética que é a estética ali do cangaço, né? Do vestir-se. Ora, se você já viu qualquer imagem, mesmo que seja aquela dos cinemas e tudo mais, de um cangaceiro, aquela imagem do cangaceiro é feita, quer dizer, o cara se veste daquele jeito para aparecer. Não é com o objetivo de se esconder. Não se coloca, né, duas tiras de cartuchos de bala cruzadas no peito, né, como forma de ficar discreto e camuflado, né, com um chapéu enorme, com moedas. Aliás, tem moedas estrangeiras no chapéu do Lampião, adornos de ouro, uma porção de coisas, né? Então ele tem uma autoridade que emana dele naquele sentido, que combina esse carisma, que é um carisma típico da estética do cangaço, né? O cangaceiro é uma figura que quer ser vista na sua riqueza, que ele carrega ali no seu corpo. Ele tem anéis em todos os dedos, enfim. E é um carisma que combinado com a violência, que se diga também, pra gente não se enganar, né? O Frederico também escreve ele como um super-homem na resistência, uma inteligência calculista e fulgurante, né? Uma coragem ímpar, um carisma eficaz no trato social. Esse carisma ele não vai ser apenas pessoal, era um instrumento político, ele vai saber seduzir, né, os possíveis aliados, negociar com os coronéis, manipular redes de apoio e tudo mais. Então ele tem uma diplomacia, vamos assim chamar, né? Só que essa diplomacia ela é também acompanhada de uma disciplina, né? E o Frederico Pernambucano de Melo lembra que na falta de um apoio ou diante de uma traição, aliás considerado o pecado máximo, né, Lampião matava sem hesitação. E aí dizia-se, e repito, a gente não sabe, não vai ter como separar o que é mítica, o que é que não é, mas se essa mítica chegou até a gente assim, bom, algo aí tem. Antes da execução dizia-se que ele pronunciava, né, vai-te pros infernos, cão. Era a frase que ele dizia antes de executar alguém. Então tinha até uma teatralidade ali nesse processo, né, que reforçava a imagem de uma espécie de juiz supremo dos sertões, né? Então ele tem um equilíbrio entre a sedução e punição que vai manter uma coesão interna no bando, né, e garantir uma fidelidade externa. E aí, enfim, imagine que Lampião era uma figura interessante da gente entender, porque enquanto ele está vivo, nos anos 30 principalmente, vão surgir uma porção de biografias do Lampião. Então os caras vão começar a escrever quem é Lampião, e aí muita gente vai pagar para que se escrevesse sobre esse Lampião como um terrível bandido e etc e tal. E o Lampião, ele tinha de alguma forma, né, ele aparecia em jornais, enfim, ele gostava dessa aparição pública. Ele não nega quando acusam eles de determinadas barbaridades, né? Ele não nega. Claro, se for algo que ataque a sua honra diretamente, aquilo que ele compreende como honra, sim, isso ele vai ficar irritado. A gente pode até achar super estranho algumas coisas, ele dizer, eu não roubo, cara, eu não roubo. Interessantíssimo você pensar isso. Vai se sentir ofendido se disser que ele roubava.
roubava, né? Eu não roubo, eu peço, é diferente. Mas ele não vai negar, porque ele vai entender que essa fama, determinada fama da violência, a fama da valentia, ou etc, etc e tal, tem um bom uso, para ele, claro, né? Então ele entende isso. Fora isso, então vamos pensando aqui, nós temos uma rede organizada, muito mais organizada que os outros bandos, isso já diferencia bastante o Lampião dos demais. Nós temos uma liderança carismática, vou assim chamar, e o que mais eu posso atribuir a essa grande fama de Lampião? Aí a gente pode pensar no aparato militar. Então o Lampião também se assentava ali na modernização, né, do aparato militar no bando. Por quê? Porque ele vai tentar trazer bons armamentos ali para o bando. Armamentos, aliás, que as polícias que combatiam os cangaceiros normalmente não tinham. Então, isso dava um desequilíbrio de forças, né? Geralmente os cangaceiros estão mais bem armados do que as forças que combatiam o cangaço. Obtinha munição de guerra fora de comércio, tinha redes de logística complexas que faziam chegar a isso, né? Tinha ligações ali proto-mafiosas com políticos regionais, que chegavam a nível até de governadores, né? Que garantiam o silêncio e o abastecimento bélico dos grupos, né? E aí, sem isso, a gente pode imaginar que sem essas armas, sem essas alianças, o cangaço jamais teria existido por tanto tempo. Tanto que, né, quando a polícia começa a desequilibrar ali, a equilibrar, né, em armamentos, aí começam a chegar metralhadoras para a polícia que não tinham chegado ainda para o bando de cangaceiros, né, isso aí já causa um desequilíbrio fundamental, e aí vai causar depois a morte, né, do próprio Lampião. Inclusive a arma preferida dele era um fuzil Mauser, né, eu acho que pronuncia Mauser, perdão aí aos fiscais de pronúncia, né, que era um fuzil de fabricação belga, né, era a arma preferida dele, mas ele, enfim, tinha inúmeras armas. Então, Iclis e ouvintes, é isso que torna o Lampião essa figura máxima, né? Além de tudo, o cara era um imã para a imprensa, ele vai sair na imprensa internacional, vai ter matéria no The New York Times, vai chegar um sírio-libanês que vai dizer, eu quero fazer um filme com esse cara. Fala com o padre Cícero Romão, consegue falar consegue autorização do bando de Lampião e de Lampião para filmar o dia a dia. Então tem um filme do Lampião, o dia a dia lá no acampamento. É uma figura magnética nesse sentido, né, de atrair atenção, e muito organizado nesse sentido de organizar o cangaço a partir dessa lógica para o Frederico Pernambucano de Melo empresarial. Outros autores vão pensar em outras formas. O Pericazzi vai pensar lá, não, isso aqui está mais voltado a uma lógica militar de abastecimento de suprimento, menos comercial, menos empresarial e mais militar mesmo. Mas qual seja a interpretação, o que a gente pode depreender é que existe uma organização que não tinha nos outros bandos e uma exposição midiática também. Em algum ponto, assim, o Lampião vai chegar a fazer postal com foto dele. As cartas vão ter cabeçalho, datilografado, né, com máquina de escrever. Então o cara mandava a cartinha que já tinha um cabeçalho, calculado o espaçamento certinho. Cara, era um negócio assim, impressionante, né? Fora mesmo da caixinha de outros grupos, né? Outro contexto do cangaço é o período das fortes secas no sertão, como a de 1877, chamada de Grande Seca, e que inspirou a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Essa seca causou a morte de cerca de 400 mil pessoas, 4% de toda a população do Brasil. Bom, o Lampião não foi o único líder expressivo do cangaço, né? A gente tem outros nomes como Antônio Silvino, Curisco, nomes que tiveram grande importância, né? E aí eu queria saber, assim, como é que esses nomes são ou não comparados com o Lampião, se existiam formas significativas, diferenças significativas, melhor dizendo, na forma como eles atuavam, enfim. Bom, então assim, essa vai ser um pouquinho mais rápido, eu acho, de responder, porque acho que eu já toquei um pouco anteriormente, né?
A diferença mesmo dos outros grupos para o Lampião, mesmo os que vêm depois, já o Corisco, por exemplo, né? A diferença é que ninguém consegue ter essa organização tão bem estruturada, hierarquizada, né? Ou essa rede de sociabilidade tão bem construída entre os grupos de elites ali quanto o Lampião. Nós vamos ter outros líderes super importantes, né? Alguns vão começar ali no século XIX, já vão ficar muito famosos e tudo mais. Mas ninguém chega a esse nível de organização ou transforma o seu grupo numa máquina de guerra irregular ali, né? Móvel, com uma mobilidade como o Lampião. De certo que o Lampião, existem barreiras, tá? A cidade de Mossoró foi uma delas. Existe limite para o que esses grupos de cangaceiros poderiam fazer. O Lampião não vai conseguir tomar a cidade de Mossoró, a cidade que já tinha 20 mil habitantes, era muito grande para aquele contexto do cangaço, né? Uma cidade que tinha um correio, tinha telégrafo, tinha banco, muito bem estruturada, decidiu defender-se, né? Aliás, ele pediu uma quantia muito absurda, 400 contos de réis, salvo engano, posso estar enganado em algum número aqui, mas se eu não me engano é essa a quantidade. Vai ter limites, é claro, mas esse limite, isso acontece em 1927, né? Mas não tomar Mossoró não incapacitou, por exemplo, o Lampião em momento nenhum. Ele vai durar ali até 1938, então mais de 10 anos depois ele continua. Lampião é também o auge do cangaço, é o lampianismo, como vai chamar lá o Frederico Pernambucano de Melo, né? Ele é também o auge do cangaço, e aí quando ele morre também começa a derrocada, né? Corisco, que vai tentar ali dar continuidade, né? Tinha violência, era temido, mas ele não tem a capacidade logística e diplomática. Sem falar que 38 para frente, nós já estamos ali, aí vale lembrar para o ouvinte, a partir de 1930, o Estado brasileiro está centralizado, né? E aí a gente está adentrando ali naquela fase do Getúlio Vargas, onde vai ter uma centralização muito grande do poder, e aí o Estado ele vai ficando mais poderoso, e esse Estado poderoso, né, vai ocupando até onde pode, né, essas brechas por onde circulavam esses poderes irregulares aí, do cangaço e etc. E aí num dado momento isso também pesa. Então Lampião é o auge desse movimento. Não dá pra gente comparar, dá e não dá, mas enfim, mas não seria justo comparar com outros, porque Lampião foi o que teve uma combinação melhor ali do terror, que poderia se proporcionar a partir desses grupos, de organização, articulação política numa escala interestadual, por assim dizer, né? Então eu acredito que não dê pra gente comparar ali o Diabo Louro, né? O Diabo Louro, o Urisco, por exemplo, com Lampião, né? Assim, diretamente. Então ele é o auge do cangaço e ao mesmo tempo após ele começa aí também a derrocada desse movimento. Ao lado do Lampião, uma figura que ficou muito emblemática foi a da Maria Bonita, né? Ela foi, acredito que a primeira mulher a integrar um bando de cangaceiros de forma permanente e tal. E eu queria entender a relação das mulheres com o fenômeno do cangaço, né? Porque existe quase uma mítica ao redor de figuras como a Maria Bonita, de bravura, de a mulher estar numa posição que normalmente a sociedade proibia. Mas, por outro lado, quando o assunto é cangaço, também se fala muito sobre violência sexual contra mulheres e tal. Então eu queria entender qual o estado da arte nos estudos sobre cangaço a respeito da relação desse fenômeno com as mulheres. Maravilha, pergunta mais do que essencial para a gente compreender, né? A gente sabe que a memória sobre qualquer evento ou fenômeno histórico, né? Ela não é de controle de ninguém, quer dizer, os grupos podem se apropriar de determinadas situações e etc. e interpretá-las de qualquer maneira, por assim dizer, né? E a partir daí criaram determinadas míticas, né? Eu vou usar como referência aqui para responder essa pergunta um episódio, eu acredito que foi um episódio do História FM que falava sobre a Joana d'Arc. E aí uma das perguntas que você fez à pessoa que você entrevistou, né, falava, mas como é que as pessoas se apropriam ali da memória da Joana d'Arc, né? E aí quem respondeu, com perdão do convidado, não me lembro agora, foi respondendo assim, olha, a gente nesse quesito da memória, né, é possível encontrar pessoas que defendem a esquerda e a direita, né, a visão e visões antagônicas da Joana d'Arc. E eu achei muito interessante, porque aí quando eu fui pensar aqui como responder essa pergunta para você, né, eu fui pensando, olha, cara, dá pra gente tirar coisas opostas aqui, pensando nas mulheres no cangaço, né? Por quê? Porque vem de memórias, né, produzidas com determinados interesses.
né? E aí é preciso que a gente tenha clareza nisso, que a gente pense com calma, né? Por quê? Porque hoje a gente tenta fugir dos extremos. A gente não precisa romantizar as mulheres no cangaço, né? Como uma emancipação das mulheres. Olha como essas mulheres estavam ali, né? Eram disruptivas à frente do seu tempo, emancipadas, né? Mas também nem reduzir elas a apenas vítimas passivas, as mulheres que adentram o cangaço, a lá Maria Bonita e outras que também vão entrar. Então a gente, claro, também nem com isso dizendo, vamos buscar o caminho do meio, calma lá, né? É que não é nem só isso, nem só aquilo, né? Nos estudos sobre as mulheres, né, no cangaço, e aí vou deixar lá para a indicação dos livros ao final, né, para os resistentes que continuarem até o final da nossa conversa aqui, né? Vou deixar uma indicação lá sobre mulheres no cangaço, né, uma indicação de leitura. Mas o que a gente vai ver é que a entrada das mulheres é um ponto de inflexão ali. A Maria Bonita vai ser sim a primeira, até onde a gente sabe, ali a integrar diretamente um grupo, né? Um grupo de cangaceiros, né? E aí vão ter alterações por causa disso, né? Vão existir mudanças nesse sentido, né? Elas vão ganhar visibilidade, vão alterar códigos de vestimenta e sociabilidade das próprias mulheres para aquela época, né? Mas elas seguem no mundo patriarcal. Embora, por exemplo, elas possam usar uma saia um vestido mais curto, cortem os seus cabelos de forma mais curta, até porque era mais prático para uma vida nômade, né? Coisas que poderiam ser ali muito mal vistas para mulheres naquele contexto, né? E isso, você pode imaginar, sim, eram atos, com perdão da palavra, bem gasta, né? Disruptivas, atos disruptivos, né? Mas também ainda era, assim, uma sociedade patriarcal, uma sociedade violenta com as mulheres, quer dizer, isso não mudou nesse sentido, né? Que também continha ali punições de violência, inclusive sexual, né? Praticada por cangaceiros e, aliás, também pelos grupos que combatiam os cangaceiros, né? Nos relatos populares, né, as pessoas temiam, e as mulheres também temiam bastante, tanto os cangaceiros quando invadiam um lugar, quanto as volantes, né, que eram os grupos que perseguiam os cangaceiros ali, né? Ambos são acusados ali de estupros, de violências contra as mulheres, tantas quantas você pode imaginar. E aí, quando a gente fala de Maria Bonita e das mulheres no cangaço, nós estamos lidando com um dos pontos mais complexos e distorcidos pela memória popular, Iclis. Por quê? Porque durante muito tempo predominou uma visão romantizada. Maria Bonita como um símbolo de liberdade feminina no sertão, com a mulher que rompeu com o casamento tradicional e passou a cavalgar armada ao lado do rei do cangaço. Por isso que eu me lembrei lá da Joana d'Arc, a história da espada, né? Mas os estudos mais recentes, especialmente ali, você vai ter, até lá no Frederico Pernambucano de Melo, você já tem Luiz Bernardo Pericaz também, enfim, na indicação lá do final, vou falar da Adriana Negreiros. Ali a gente já contempla também, né, uma visão mais, um quadro mais ambíguo. É importante lembrar que Maria Bonita não nasceu Maria Bonita, né? Esse é um nome que ela é um apelido dela, né? Assim como Lampião, não é Lampião, é Virgulino, né? É uma construção posterior, que vai ser amplificada pela imprensa. Imagine, a Maria Bonita, a esposa do Lampião, que é o cara cangaceiro midiático ali, no sentido de que ele se expõe propositadamente à mídia, aos jornais, né? Então essa ser a esposa do Lampião também leva ela a esse patamar, né? Vai ser a famosa Maria Bonita, vai repercutir, inclusive vai ser difícil encontrar os documentos dela depois. E aí vai apagar um pouco o nome dela, que era Maria Gomes de Oliveira. Isso já indica que existe um processo de mitificação. Então, a partir do momento que a Maria Bonita também já tem essa mitificação, né? E parte da imagem que nós temos hoje dela é resultado da imprensa, principalmente do Sudeste, que vai transformar ali o casal em uma espécie de casal bandoleiro moderno, né? Basicamente uma coisa cinematográfica. E o casal é filmado, tá? Pelo cineasta que vem filmar o grupo de Lampião. Agora, falando historicamente, a entrada de Maria Bonita, que é 1930, é sim um divisor de águas. As mulheres até apareciam episodicamente no universo do cangaço até ali, mas não como integrantes permanentes e orgânicas do grupo. Em grupos militares de guerra, aconteciam de mulheres seguirem nos acampamentos, existiam essa situação. Mas aí, nesse caso, é diferente, porque aí ela vai fazer parte do grupo. Ela tem uma atuação dentro do grupo. E depois dela, outras mulheres também vão entrar nos grupos, né? A Dadá, a Sila, Neném, Durvinha, enfim, outras vão entrando a dinâmica interna do cangaço. Mas essa mudança nem é simples nem automática. É claro, vai haver um período de adaptação. As mulheres, no início, não acompanham permanentemente as jornadas armadas, então ficavam na casa de coiteiros, de confiança, e depois elas vão integrando as jornadas também, né? Junto com os bandos e com os homens. Mas não era
como se pode erroneamente imaginar, grupos mistos de combates. Na maioria das vezes ainda continuava sendo apenas os homens ali no combate. Do ponto de vista simbólico, a gente pode pensar que a presença feminina, ela é bastante, aí desculpem a palavra gasta de novo, disruptiva. O Pericaz, por exemplo, vai observar que as cangaceiras adotavam vestimentas próprias, saias mais curtas, cabelo cortado, armas na cintura. Vai romper um padrão feminino dos sertões do Nordeste para aquela época, né? Um sertão que é patriarcal, que é conservador, né? Isso é uma transgressão. Só que aí tem um ponto fundamental. Essa transgressão não significa igualdade plena, quer dizer, as mulheres não estavam em pé de igualdade aos homens dentro do bando. Isso é preciso também que se seja dito. Então é por isso que eu digo que é uma coisa ambígua e que a gente precisa entender direito. Então elas continuavam sendo ali, o cangaço, né? Continuava sendo um universo masculino, violento, patriarcal. A autoridade estava associada ainda ao masculino. Então a autoridade era masculina ainda, nesse sentido. As decisões estratégicas eram masculinas, né? E havia regras rígidas sobre fidelidade. Claro, fidelidade para quem? Né? Para as mulheres. Para os homens, essas regras elas poderiam ser dispensadas ou pelo menos ignoradas, né? Fazer esse vista grossa. Não caso de suspeita de traição, podiam terminar numa execução ou situações piores, né? Então, sei lá, você vai ver alguns textos lá do Pericaz, ele menciona episódio em que as mulheres foram mortas por quebrar algumas dessas regras internas. Mulheres que vão ser ferradas com ferro de gado, com as iniciais de um cangaceiro, todo tipo de violência que você puder imaginar, né? Além disso, é impossível de falar da relação das mulheres e do cangaço sem falar da violência sexual, né? E aí esses estudos mais recentes, eles vão mostrar que tanto os cangaceiros quanto as volantes vão praticar estupros e abusos, como eu já havia mencionado anteriormente, né? E aí vai demonstrar que assim, é impossível a gente ter qualquer leitura romantizada sobre essas mulheres no cangaço, né? Não é um espaço libertador no sentido moderno do termo. Pelo menos isso aí a gente pode combinar tranquilamente, né? É um espaço de rearranjo de papéis dentro de uma estrutura de violência. Isso aí a gente pode também concordar. Ao mesmo tempo, a gente não pode reduzir as cangaceiras à condição de vítimas passivas. Há casos também, né, que a gente vai compreender que essas mulheres têm influência real, como é o caso de Dadá, né, que vai intervir nas decisões do bando de Curisco. Bom, algumas mulheres, elas vão participar ativamente ali também da logística, da vigilância, da proteção, dos cuidados com esconderijo, outras vão carregar armas, algumas também vão atirar, mesmo que nem sempre estivesse ali na linha de frente. Então, o que eu consigo dizer pra gente aqui hoje, né, é que a gente precisa equilibrar essa visão romântica, talvez não seja tão apropriada, né, mas tem também uma visão tão passiva, que também estavam lá só de enfeite, também não é isso. Tem alguma agência também ali das mulheres no cangaço, né? Então acho que talvez seja esse o caminho pra gente pensar. Existe, claro, ainda a estrutura patriarcal, né, machista, típica do período, mas também existem elementos ali, né, que a gente identifica como transgressão dessa mesma sociedade, né? Em alguns elementos a gente consegue identificar também. Então acho que o caminho é esse aí. Estariam rompendo, então, com os papéis já definidos a essa mulher, né? A domesticidade, ou a religiosidade, o cuidar dos irmãos ainda na velhice. Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava me dançar de jeito algum, ele não deixava. Mas depois que eu saí, agora aí eu dançava, penteava meu cabelo do jeito que eu queria. A relação do cangaço com a religiosidade popular é um ponto que tem que ser lembrado também, né? Porque até onde se sabe, os cangaceiros eram em sua maioria religiosos e tal. Você comentou agora há pouco da articulação que o padre Cícero fez com o Lampião e tudo mais. Então, como é que era essa questão da fé religiosa e a violência na vida dos cangaceiros? A religião, ela era usada como algum tipo de justificativa moral, ou como proteção, ou as duas coisas? Como é que isso funcionava? Então, assim, claro, os cangaceiros, eles são muito religiosos. Como, afinal de contas, também eram os sertanejos, não cangaceiros também, desse período. Tem uma associação muito grande, não só os sertanejos, aliás, boa parte da população brasileira nesse contexto, né? Não vamos esquecer também que não havia muito tempo, né? A igreja, ela estava vinculada ao Estado durante o Império. Então, igreja e Estado queriam dizer mais ou menos a mesma coisa, né? É uma certidão de batismo, é a mesma coisa que um registro de nascimento. Na verdade, durante muito tempo
não tivemos o registro civil de nascimento. Nós tivemos apenas a certidão de batismo, você tirava na igreja. Então, assim, claro que fazia parte de uma religiosidade formal e também informal, né? Ali do bando, né? Enfim, existe, faz parte do cotidiano dos bandos, né? Você vai pensar vamos pensar especificamente no Lampião. Isso é particularmente visível, porque ele carregava medalhas, orações, patuás, escapulário. Daí a gente entra num outro universo tão interessante quanto tudo que a gente já discutiu aqui. Por quê? Porque um cara que passou tanto tempo no cangaço como Lampião, como líder de bando, em tantos confrontos, começa a se circular algumas míticas de que esse cara deve ter alguma proteção divina. Não é possível. Circulava-se ali entre os soldados das volantes, né, de que ele era protegido, que ele tinha corpo fechado, né? Tem essas míticas que são muito interessantes também, da gente pensar. Só que aí veio o seguinte, tá? Lembrei de uma outra coisa, né? Fora essa mítica do corpo fechado, tudo mais, também, enfim, há relatos que Lampião interpretava sinais, observava estrelas, que, enfim, como se isso pudesse fazer com que ele evitasse emboscadas a partir de uma intuição mística, né? Vai se criando essa mítica mesmo, né? Sobre o Lampião ter um quê com o além, né? Alguma ligação misteriosa, né? Claro, ele nunca vai se desfazer dessa fama, né? Ele vai deixar que circule todas essas informações de corpo fechado e tudo mais. Só que aí, essa religião, ela é mais uma proteção simbólica, né? Por quê? Isso alimenta um medo do inimigo. Imagina você, né? Seu inimigo saber que você está enfrentando um cara que não pode ser atingido por balas, né? Porque tem um corpo fechado, ele não vai morrer, não importa quanto você atire. Isso deve ser assustador. Os grupos tinham práticas muito diretas, assim, por exemplo, práticas concretas, em datas religiosas importantes, Sexta-feira da Paixão, né? A famosa Sexta-feira Santa, enfim. Descarregava as armas, evitava falar alto, fazia orações, tinha tudo isso, né? Não era só fachada a fé. Agora, como conviver essa religiosidade com a violência? Aí é importante entender a moral que reina nesse sentido. Quer dizer, a violência ela não é vista como um pecado em si, mas como um instrumento legítimo dentro da lógica da honra, né, da vingança, da sobrevivência. Então, mesmo essa religiosidade, a gente não pode pensar que a religião anula a violência. Aliás, isso vale para os tempos de hoje, né? Alguém que diz assim, mas fulano não pode ser assim porque ele é de religião X ou YZ, né? E aí o que mais tem é fulano da religião XYZ que faz tudo contrário quanto ele mesmo prega lá no Instagram dele. Mas para esses cangaceiros não existe uma incoerência aqui nesse processo, não, né? No caso de Lampião e Padre Cícero, aí nós temos uma outra questão, né? Porque tem uma relação emblemática aqui. Ele vai a Juazeiro em 1926, recebe uma legitimação simbólica, porque aí o Padre Cícero ele é ao mesmo tempo um coronel, vamos assim chamá-lo, né? E um líder religioso ao mesmo tempo. E o encontro, né, dos dois, imagine duas figuras gigantes, né? O encontro não vai transformá-lo no Lampião nem num revolucionário, nem num beato, mas mostra, né, que o cangaço vai dialogar com o catolicismo de cunho popular, porque o Padre Cícero Romão era uma figura cultuada já, né? Mística, por assim dizer. Há muitas místicas sobre o Padre Cícero Romão, muitas, né? E o encontro dessas duas em uma espécie de legitimação por parte do Padre Cícero no Lampião, então gera toda uma situação a mais, né? Uma aura moral ali. Perdão pela palavra aura, que também tá gasta, hoje em dia tá difícil escolher palavras boas. Mas é também importante a gente não romantizar tudo isso, né? Da religião e tudo mais. Por quê? Não é que ele fosse um místico puro, Lampião, por exemplo, mas ele era uma pessoa profundamente pragmática, né? Faz parte da cultura dele a religiosidade, tem essas relações com movimentos messiânicos e tudo mais, mas isso também é um instrumento político. Esses movimentos, essa apropriação, essa performar também essa religiosidade faz parte do ser político também ali que habitava o Lampião, né? Então, assim, respondendo diretamente à sua pergunta, a religião ela funcionava como uma justificativa moral, como proteção e como estratégia simbólica, né? São as duas coisas, né? Isso acontece, né? E a gente precisa lembrar também que essa religiosidade, ela não era teológica, era mais ligada à interpretação popular do que é o catolicismo. E isso é muito comum, principalmente nesses contextos. Vamos lembrar que nos sertões da Bahia acontece o movimento lá de Canudos,
né? Tem uma ligação forte a interpretações das escrituras a partir de um beato, o Antônio Conselheiro. Então, ele está mais ligado a esse movimento. O Lampião podia rezar, respeitar rituais religiosos e no dia seguinte também ordenar um ataque a uma cidade, estupros e tudo mais. E isso também não precisaria ser incoerente por parte da compreensão dele mesmo ou para dos seus ali na época. Então essa relação meio ambígua ali, né? A religião ela é um instrumento político e é também uma defesa moral dos seus atos. E é também uma mística que circula em torno dele, né? Dessa figura do Lampião. Eu acho que assim eu espero ter conseguido responder. Uma fonte interessante para se pensar o cangaço, principalmente o bando do Lampião, é uma reportagem do jornal New York Times que foi feita junto com eles e tal. E para além disso, a gente tem também o livro Bandidos do Hobsbawm, que trata desse fenômeno. Claro, tem muitos historiadores que não gostam do conceito de banditismo social, tem gente que rejeita, considera que é um conceito que já foi superado. Existem filmes, você até mencionou isso lá no começo e tal. Eu queria entender melhor como é que é a história do cangaço, ou talvez do fenômeno ali do Lampião e do bando dele. Como é que essa história foi recepcionada fora do Brasil, né? Você tem alguma informação a respeito? O Lampião é uma figura internacional ainda em vida. E você sabe, eu adoro alguns ditados populares, né? Dizem assim, tem um ditado popular muito interessante, diz assim: você quer que as pessoas gostem de você, morra ou se mude, porque aí o povo vai começar a achar bom, que saudade daquela pessoa. Lampião, ele atinge a fama e um pequeno, pelo menos pela imprensa, em vida, né? E depois que ele morre, então, aí que ele vira figura mitológica mesmo. E ele vai passar muito cedo, né, dos limites do Nordeste mesmo no Brasil. Você vai ver lá no Frederico Pernambucano de Melo, e vai observar que ele se tornou uma figura de grande projeção pública em vida, sendo retratado em livros, reportagens, registros visuais, então tem foto, vídeo, enfim, quando ele ainda estava em atividades. Ele foi um dos raros brasileiros a receber biografias, né, eruditas, ainda vivo, né, e aparecia ali na literatura dos folhetos, né, chamada literatura de cordel, na literatura popular, enfim, todo lugar, né. E essa circulação precoce de narrativas, aí de novo com perdão da palavra gasta, narrativas, né, sobre Lampião contribuiu também para transformar ele num cangaceiro. Pense o seguinte: as histórias que vão circular enquanto ele está vivo ainda são tão boas, né? São tão... cara, parece coisa de literatura. São muitas histórias. E quando eu era criança, a minha avó me contava inúmeras histórias que sequer faço a menor ideia se eram verdadeiras ou não. São histórias que se repetem, são histórias que mudam de... Às vezes é Antônio Silvino, às vezes é Lampião, mas é mais comum que seja um Lampião. Essas histórias, elas são tão míticas que a imprensa não podia perder uma coisa dessas. Era muito bom de vender isso, sabe? Não só a imprensa, como eu disse, foi feito um filme, né? O filme não saiu porque quando foi sair, o filme era a ditadura do Estado Novo, e aí o filme foi censurado e ficou perdido num galpão, e depois ele foi restaurado muitos anos depois, e hoje vocês podem achar no YouTube, né, o filme do Lampião. Mas o cara foi filmado, né? Quer dizer, a volante não acha o cara, mas um cara com a câmera encontra ele, porque ele tem essa facilidade. Inclusive o próprio Lampião é tão carismático que ele consegue se projetar. E aí um ponto fundamental dessa projeção é que ele chega à imprensa internacional. Ele vai aparecer no The New York Times, né? E o New York Times vai acompanhar o Lampião ali na década de 30 até o seu falecimento. E aí são episódios que são contados ali no The New York Times, claro, são contados a partir da ótica das informações que circulam ali naquele momento. Meio míticas as coisas ali, enfim. E aí o que ajudaria a explicar essa repercussão internacional, né? É a dimensão visual e estética do cangaço. Aí eu recorro ao Pericaz e ao Pernambucano de Melo pra gente entender, por exemplo, que o cuidado com que os cangaceiros tinham com a sua aparência, né? Os chapéus ornamentados, cartucheiras cruzadas, punhais trabalhados, uma teatralidade guerreira. Essa estética impressionava observadores e fotógrafos, ajudava a transformar o cangaço em um fenômeno visualmente marcante. Ele é visualmente muito marcante. O próprio Lampião, ele tinha consciência disso, né? Até pelas inúmeras referências que eu já fiz aqui. Então, há testemunhos de que ele apreciava ser fotografado, cultivava uma certa espetacularidade, né? O que vai contribuir para a construção de uma imagem pública dele. Esse elemento é fundamental para entender a recepção internacional, né? O cangaço, ele não era apenas um fenômeno político, social, ele é isso, mas ele é um fenômeno imagético, né? É muito cinematográfico o cangaço.
É muito. E aí outro marco importante foi o registro feito lá em 36 pelo Benjamin Abraão, que é esse que eu já vinha falando há um tempo, né? Que vai conseguir filmar e fotografar Lampião, né, e o bando no meio da Caatinga, né? No meio do sertão. Essas imagens elas vão circular, no caso as fotos, né? Em revistas, vão causar impacto, em repercussão, né? Enfim, tudo mais. E o cara tá vestido, ele tá à vontade ali com armas, com seu bando, e vestido com riqueza, né? São anéis em todos os dedos, e perfumes caros, né? Uísque. Enfim, Lampião vivia ali, pelo menos aparentava, né? Gostava de mostrar essa aparência, né? Tem uma espécie de boa vida, né? Quase que um propagandista do cangaço. Olha como esse cangaceiro tem uma vida, por mais que seja nômade no meio dos sertões, mas regada a uísques, coisas que são tidas como boas, né? E aí teve a censura do filme, como eu falei, do filme do Benjamin Abraão, mas essas imagens elas vão circular de alguma forma, consolidar internacionalmente a imagem de Lampião como um personagem praticamente mítico. Nós vamos ter, o Frederico Pernambucano de Mello vai lembrar, né, que Lampião vai ganhar uma biografia publicada em inglês. Isso aí eu já tô falando pós-morte, né? Pelo Bill James Chandler, em 1978. Quer dizer, em vida ele já fura essa bolha nacional, que já começa a circular, por exemplo, no The New York Times, que vai noticiar algumas ações dele. E na morte dele também vai estar lá a notícia no The New York Times. Mas aí vai ganhar biografia em inglês, né? Lá nos Estados Unidos, em 1978, já, né? Algumas décadas depois da sua morte. Aí vai ver que o interesse do cangaço não é um interesse só, né, nacional, ele ultrapassa, né, essa curiosidade jornalística, passa a integrar outros debates também. Vamos ter o caso do Eric Hobsbawm, né? E o Hobsbawm, ele vai... Há uma crítica muito grande, né, do Hobsbawm, assim, sobre essa interpretação do Hobsbawm, né? Porque em um dado momento, com as informações aparentemente que o Hobsbawm vai ter ali sobre o cangaço, o historiador que faz uma análise mais adequada disso aí é o Pericaz mesmo, né? Ele faz em artigos, enfim. Ele faz uma análise muito interessante. Ele diz, olha, ou o Hobsbawm, ele não leu algumas das referências que ele citou, né? Ou as informações que ele teve acesso foram muito limitadas, porque o cangaço, ele é colocado ali de uma forma muito genérica, né? Como a ideia do banditismo social, quase associando esses caras como aqueles que querem romper com essa sociedade do Estado, do capitalismo, aliado às legítimas necessidades do povo. E pelo que a gente viu até aqui, já dá pra gente concordar que não é bem isso. Mas o fato de um historiador do calibre do Eric Hobsbawm, né, citar o cangaço dentro de um outro contexto de movimentos sociais rurais no mundo inteiro, coloca pra gente pensar como esse fenômeno, ele não é um fenômeno unicamente brasileiro, pelo menos ele não é pensado somente a partir de dentro do Brasil, ele é pensado de fora também. Eu sei que Lampião ele circula ainda com essa imagem, talvez por causa do Hobsbawm, talvez por causa de outros autores, né? Fora do Brasil ele ainda é muito um símbolo universal do bandoleiro carismático, né? Aliás, eu me arrisco a dizer que não nas pesquisas sérias, mais acadêmicas, mas de uma forma geral, esse talvez ainda seja a visão que as pessoas têm, como eu poderia dizer, o senso comum que as pessoas ainda têm de figuras como Lampião ou como Cangaço, né? Quer dizer, no senso comum as pessoas tendem muito a relevar a violência do cangaço. E são quase, na maioria das vezes, vistos como Robin Hoods mesmo, né? Nós não temos registro de cangaceiros Robin Hood de fato, né? Em alguns casos eles distribuíam assim, que eram eles mesmos chamavam de esmolas, né? Mas os saques não eram feitos para distribuir renda, né? Era para enriquecimento próprio, né? Não tem isso, né? Desse Robin Hood e tudo mais. Mas a impressão que nós temos é que fora do Brasil, pelo menos, ainda é muito essa imagem. E se a gente for falar de cinema de forma mais específica, né? O primeiro filme, ou pelo menos um dos primeiros filmes que o Brasil estoura internacionalmente é um filme sobre cangaço, né? O filme O Cangaceiro, de 1953. Isso também diz muito sobre como já estava ali na memória, né, fora do Brasil, de que esse movimento do Brasil, né, no Brasil, esse movimento era famoso mesmo, assim, né? Tem aderência internacional. Então foi um filme que foi muito aclamado. Aclamado quanto? Que números eu poderia trazer? Vou dar um exemplo. O filme passou 5 anos em cartaz na França. Você não ouviu errado, não. 5 anos em cartaz na França. Isso vai mostrar um pouquinho como existe esse boom mesmo, né, da ideia dos cangaceiros do Brasil, né? Tem um apelo cultural, né, principalmente cinematográfico. Então eu acho que é por esse caminho aí. Espero que eu tenha conseguido encaminhar essa resposta. A repressão ao cangaço, ela foi
foi muito forte, principalmente a partir da criação das volantes, que eram tropas especializadas do governo para combater os bandos e tal. E foi a partir desses confrontos, né, que se deu a emboscada contra Lampião em 1938. Então, como é que era organizada a repressão ao cangaço? Se existia algum tipo de preparo especial e, enfim. Bom, o que eram as volantes, né? As volantes têm esse nome, inclusive, volantes, né? Porque eram tropas móveis, né? Tropas policiais móveis. Elas são criadas especificamente para perseguir os cangaceiros sertão adentro. As volantes, elas são pequenos destacamentos militares, em geral tinham algo em torno de 20 ou 30 homens, que eram comandados ali por um oficial, um sargento, e a ideia é que essas tropas pudessem se deslocar rapidamente pela Caatinga, né? Seguindo pistas, rastros, informações, aí eles vão trocar informações entre os diferentes grupos de volantes, né? Para saber os paradeiros dos bandos e tudo mais. Como o território é muito grande, porque eles atuavam em vários estados, né? Então era importante ter essas tropas móveis, né? Portanto, volantes. E aí várias volantes elas atuam ao mesmo tempo numa região, tentando cercar os grupos. Com o tempo, essas tropas elas vão se adaptando às condições do sertão ali, né? E, aliás, se você pesquisar fotos de volantes, né? Corre o risco de você achar que não tem foto de volante, que você vai ver só cangaceiro. Porque os caras também têm um pouco da estética ali do cangaço, tá? Chapéu de couro, enfim. Um pouco dessa estética também respinga ali nas volantes. Alpargatas, né? Bornais cruzados no peito, cartucheira, isso aí vai estar lá também, né? O cangaço, com a criação das volantes, o cangaço ele vai ser entendido como uma guerra mesmo. Então você se alista na volante. Então é uma guerra de movimento. Não existiria nome melhor, né? Volantes. Não eram batalhas formais, como no exército convencional. Predominava mais as perseguições, as emboscadas, tipo da guerra irregular mesmo, né? Embora em algum momento tenha sugerido ali na época de Vargas bombardear com aviões o bando de Lampião, né? Mas não era isso que se tentava tradicionalmente, né? Quer dizer, era a perseguição, emboscada, né? E aí, tanto os cangaceiros quanto as volantes podiam passar dias andando, né? Pelo meio da Caatinga e com pouca comida, água, enfim, enfrentando as intempéries ali. Outra coisa é que as volantes elas precisavam também criar suas redes de apoio, de ajuda, de informantes, porque os cangaceiros estavam muito bem articulados nesse sentido. Então as volantes elas precisavam ali extrair informações de moradores, o que era complicado, porque aí um morador que desse informações de um bando, se o bando não fosse pego, esse morador poderia depois enfrentar o próprio bando que ele entregou. Isso era complicado, né? Então, eu imagino o terror que as pessoas não viviam pelas volantes e pelo cangaço, né, nesse momento. O povo que está a par dessas disputas aí, né? Não seria legal nem encontrar cangaceiros também a volante, porque, enfim, os dois vão abusar ali. A volante vai precisar abusar. Não vai poder ser 100%, agir 100% dentro dos meios lícitos, né? Para conseguir caçar os cangaceiros, né? Porque eles vão precisar incorrer, enfim, infringir diversas vezes a lei, né? E isso vai ocasionar um desgosto também da população diante desses grupos, né? E aí, bom, mesmo assim, nós temos também outros problemas, talvez ainda comuns, né? As polícias estaduais, vou chamar aqui de polícias, enfim, elas tinham poucos recursos, os salários e os soldos atrasavam, faltava arma, faltava munição. Isso aí também complicava muito a situação, né? Muitas delegacias do interior vão funcionar de forma precária, enfim, também tem isso. Aí nós vamos ter os casos de violência e saque por parte das volantes. Cara, devia ser um inferno viver nesse momento, porque você não sabe se protege quando vê a volante ou se protege quando vê os cangaceiros. O que você faz, né? Corre nos dois casos que é melhor, porque você poderia ser extorquido pelos dois. Situação complicadíssima, né? E só que foi só lá na década de 30, né, que a repressão vai ser mais intensa e articulada, porque aí os estados do Nordeste, né, e aí você tem um governo também federal mais centralizado, vão perseguir os bandos, vão entrar na rede de coiteiros, de apoiadores, e vão entrar com tudo nessas redes, né? E aí a pressão vai aumentando, e é nesse contexto que acontece o episódio mais famoso, né? Que é a emboscada da Gruta do Angico, né? Em 1938, quando uma volante da polícia de Alagoas vai surpreender o bando de Lampião, né? E vai matar o Lampião, Maria Bonita e vários dos seus companheiros ali, enfim, num episódio que vai marcar simbolicamente ali o fim do cangaço como um fenômeno histórico de grande escala no Nordeste. Aliás, a polícia de Alagoas
Alagoas estavam com metralhadoras emprestadas. A precariedade era grande, mas eram armas emprestadas, armas modernas, metralhadoras, né? Que vão ser cruciais, porque elas vão ser colocadas em pontos altos, né? Com fogo cruzado ali, e que vai ser essencial ali naquele contexto para pegar o bando de Lampião, que vai ser pego de surpresa nesse caso específico, né? Num ponto de fogo que não vão ter chance, né? E aí vão matar o Lampião ali em 1938, né? Mas as volantes também eram uma força bastante precária e controversa também, né? Não era a polícia regular, a finalidade da volante era caçar os cangaceiros, né? Então ela existia com essa finalidade específica, né? Eu acho que é por aí, né? Acho que é essa a melhor forma da gente responder essa pergunta. Lampião se tornou o líder de seu grupo. Pelos próximos 4 anos, o bando atuou nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Em 1926, foi ao Ceará, fugindo da polícia. Lá, ele levou um sermão por seus crimes diretamente de Padre Cícero. O fim do cangaço está ligado a transformações na sociedade, em particular no Nordeste, né? Modernização do Estado, enfraquecimento do coronelismo, mudanças econômicas. Por um lado, seria fácil dizer que finalmente a repressão militar deu conta do bando e acabou, né? Mas o que de fato resultou no declínio desse tipo de organização? A gente pode dizer que o fenômeno teria desaparecido mesmo sem a repressão armada? Tudo bem que aqui a gente vai acabar entrando num território do C, que é uma coisa que eu não gosto, mas acho que vale a especulação nesse ponto aqui. Sim. Bom, realmente o C é complicado, né? Mas usando lógica, né? Assim, não haveria possibilidade de não ter um enfrentamento aos cangaceiros armados. A gente pode imaginar isso como forças dialéticas, né? Também, de uma certa maneira, o que movimenta, gera esse ingresso de pessoas no cangaço e nas volantes é o próprio cangaço, né? Uma pessoa que seja perseguida da volante podia entrar no cangaço, ou perseguida da polícia, por qualquer motivo que seja, poderia entrar no cangaço. Existe uma retroalimentação nesse sentido. Mas aí o que acontece? Claro, você já colocou na própria pergunta. É uma combinação de fatores. Essa combinação de fatores, né, dentre elas a repressão armada, que vai precisar existir, né? Essa combinação de fatores que vai levar ao declínio também do cangaço. O mundo social que existia dali da Primeira República, ele é rompido em 1930 e ele vai sendo alterado a tal ponto que as condições que permitem os coiteiros, as condições que permitem as extorsões, os próprios coronéis, não que os latifundiários não tenham acabado no Brasil, que os latifundiários não tenham grupos armados ainda no Brasil, eles têm e acontece. Se você viu o jornal, você vai ver alguma disputa de terra que acabou com morte, com alguém contratado para matar outra pessoa por causa de questões de terra. Tem até hoje, mas o grau em que isso acontece diminui radicalmente. A frequência, as formas como isso poderiam acontecer vai diminuir radicalmente. E a gente pode dizer com uma certa segurança, fazer essa especulação, né, de que em alguma medida o cangaço sai de controle, né? Ele começa dentro do sistema dos coronéis, mas em algum momento os coronéis também passam a ser, em alguma medida, vítimas desses cangaceiros, né? E isso meio que foge do controle. Então essas elites, as que não vão estar ali diretamente associadas aos cangaceiros, também vão estar incomodados. E aí vão solicitar às autoridades forças armadas para combater os cangaceiros. Então, assim, existiria de alguma forma. É impossível não pensar que o cangaço não fosse combatido com armas, né? E esse combate com armas também faz parte do fim. Como eu falei ali no episódio Tira a Vida de Lampião, né? E as armas também vão ser essenciais. Já é uma modernização ali das volantes um pouco mais, né? Também vai ser essencial. Se não era totalmente essencial esse combate violento, não foi totalmente essencial para o seu fim, podemos dizer que minimamente acelerou. Por exemplo, Luiz Bernardo Pericaz vai chamar atenção para essas transformações sociais e políticas, né, que vão minando as bases do cangaço. Ele vai dizer que já não existiam as mesmas condições que permitiriam, décadas antes, o surgimento e a expansão dos bandos armados. Aí, nesse contexto, acontece a emboscada. Vamos dizer assim, dá-se a sorte de ter essa emboscada. E aí, Lampião, o maior expoente do cangaço, e Maria Bonita são mortos. Imagina o seguinte, mas não é só morto o Lampião e a Maria Bonita. A morte
deles é também um espetáculo, é também um recado. Não vamos esquecer a foto macabra das cabeças, né, dos membros do bando que foram mortos ali, colocados na escadaria. Que coisa mórbida, coisa macabra, né? Mas é a espetacularização da morte, nesse sentido, e um recado. Se pegar um Lampião que tem toda essa mística, né? O que será dos demais que são mais tímidos ali nesse sentido, cangaceiros mais humildes, né? Vamos assim dizer. Então, se a repressão militar foi importante, sem dúvida, mas ela é um dos elementos dentro de um processo maior. Claro que ela foi importante, mas é um dos elementos. E aí a gente vai entender que os elementos, né, vão ser esses que vão... a modernização, por assim dizer, das estruturas ali tem o seu papel, né, mas as próprias condições de formação de novos grupos ou de inserção de novos grupos naquela lógica daquela sociedade que já não está mais existindo como existia na Primeira República, né, vai impedir a continuidade desse movimento, vai impedir se tenham outros grupos. E aí por isso que a morte de Lampião também é meio que o símbolo, né, do fim do cangaço, né? Embora não seja a causa, mas ela é simbólico. O que realmente encerra mesmo é a transformação da própria sociedade, das causas que permitiriam, né, a existência do cangaço. Eu acredito que seja por esse caminho. A memória do cangaço, ela é disputada até hoje, né? Em algumas comunidades no Nordeste, o Lampião é venerado como um herói, em outras é lembrado com horror pelas violências praticadas pelos bandos. Nós temos o exemplo de Mossoró, que ainda hoje preserva essa memória de ser supostamente a única cidade que venceu o bando Lampião sem a ajuda do governo federal e tal. E aí nós temos museus, festas populares, o turismo local também se aproveita dessa memória. A gente tem, por exemplo, a filha do Lampião e da Maria Bonita, pelo menos até o momento em que essa gravação está acontecendo, até onde eu sei, ela ainda está viva, e ela é bastante vocal em relação à memória dos pais, né, quando a imprensa procura ela e tal. Como é que a memória do cangaço é disputada atualmente? Existem grupos que reivindicam essa herança? O que é que os grupos que criticam esse legado falam? E de que forma essa memória é usada política e culturalmente no Brasil, né? Maravilha, essa é a minha pergunta preferida. Por quê? Olha, a memória do cangaço, eu vou pedir licença aos ouvintes do História FM que não são de Mossoró. Mas eu vou precisar falar a partir de Mossoró, de uma pessoa que mora nessa cidade, tá? É uma cidade que tem pouco mais de 200 mil habitantes, né? A época, quando foi 1927, ela foi alvo, né, do bando de Lampião. A cidade se estruturou, né? O prefeito e determinados elementos ali se juntaram e disseram, não é possível, a gente vai conseguir defender. Estavam muito bem informados, existia um telégrafo e eles conseguiam se articular ali nas informações, enfim. E aí durante um combate que deve ter durado 1 hora e tudo mais, sei lá, alguma coisa assim, né? O bando foi repelido. O Lampião não invadiu Mossoró, foi repelido, mas o cangaço invadiu Mossoró. Em que sentido? Aonde você olhar nesta cidade, em qualquer lugar, há referências ao cangaço. Referências positivas, não me entendam mal. Se você vai a um bar, existem pratos, Lampião e Maria Bonita, sei lá, inúmeras imagens referentes a Lampião e Maria Bonita, aqueles painéis que você pode botar o rosto em que você vira Lampião ali, ou vira um cangaceiro, é chapéu de couro pra todo lado. A estética do cangaço, pelo menos essa invadiu Mossoró. Essa invadiu. Há um memorial da resistência aqui, onde tem painéis com fotografias daqueles que resistiram ao bando de Lampião. Mas se você for ver, isso é muito interessante, o memorial da resistência, você tem uma foto desfocada daqueles que foram os que resistiram à invasão do bando, e você tem fotos dos cangaceiros extremamente nítidas, painéis imensos, né? Claramente é uma preferência pelos cangaceiros, né? Os cangaceiros são preferidos. Existe um espetáculo teatral que é anual aqui, existe o São João daqui, a festa de São João daqui é bastante famosa, é bastante grande, né? São milhares de pessoas vêm pra cá, e aí todos os anos, então, é encenado, durante o período do São João, é encenado um espetáculo chamado Chuva de Balas no País de Mossoró, né? Referente a essa invasão. E aí se você nunca viu esse espetáculo, ele é todo filmado também. Convido o ouvinte a procurar e ver. A entrada dos cangaceiros, quando eles aparecem no espetáculo, é o ponto alto do espetáculo.
Mas olha, ninguém está nem aí para o prefeito dizendo que vai resistir ao bando de Lampião. Mas quando aparece Lampião e os cangaceiros, o público vai ao delírio. É impressionante, é impressionante. E por que então que eu tô falando disso, né? De um lugar muito particular, que é o lugar onde eu moro, e que as pessoas têm essa... Aqui se fala o tempo inteiro que é a terra da resistência, o tempo inteiro, né? Mas essa resistência, ela não resistiu à estética do cangaço. Há uma memória que se criou depois para o cangaço. Ninguém se importa muito com os resistentes na prática. As pessoas gostam dos cangaceiros de uma forma muito, muito interessante, quer dizer, não é porque elas se identificam-se com a violência, não é porque elas se identificam com sei lá, com os estupros, com tudo que é horrível ligado ao cangaço, mas uma certa ideia de cangaço, uma certa memória atrelada ao cangaço, de que o cangaço é uma resistência àquilo que mais incomoda o povo, né, que são as elites, as opressões por parte do Estado. E que esse cangaço, então, teria essa coisa do Robin Hood e tudo mais, né? Do Robin Hood sertanejo. Então, o cangaço, ele é deslumbrante quando a memória dele é nesse sentido. E ele venceu. Quer dizer, em muitos lugares você vai ao Ceará também, em muitos lugares do Ceará, e Mossoró é uma cidade muito próxima ao estado do Ceará. Você vai a muitos lugares e mas assim, é muito, muito vencedora a estética do cangaço. Portanto, vencedora também essa memória a respeito do cangaço, né? Sobre esses cangaceiros que são românticos, né? Românticos no sentido da história romanceada. Outra situação interessante sobre a memória do cangaço é que aqui um dos cangaceiros do bando de Lampião foi morto. Salvo engano, são 2 que são mortos aqui no combate. Cochete e Jararaca. Posso estar enganado, mas Jararaca eu tenho total certeza. Chegam a ser presos. Há uma foto dele, aliás. Mas o Jararaca veio a morrer. Meio que enterrado vivo. Tem alguma coisa... Há uma mítica sobre a morte dele. Portanto, está enterrado aqui, na cidade de Mossoró. Qual é a mítica que se criou? O Jararaca é o que o professor Lorival Andrade chama de milagreiro de cemitério. Como é que é isso? Parece que a morte trágica, meio que enterrado vivo ou algo desse tipo, para um cangaceiro Jararaca, que tido como valentíssimo, como também violentíssimo nesse caso, né? Estavam querendo invadir Mossoró. A morte trágica o absolve desses crimes. E existem grupos de pessoas que visitam o túmulo de Jararaca, desse cangaceiro, e deixam exvotos, né? Para o ouvinte que talvez não saiba o que é um exvoto. Então, imagine que você estava com alguma, sei lá, seu bebezinho está doente, você pediu para Jararaca para que ele intercedesse a algum santo para que ele ficasse curado. E aí você vai lá no túmulo do Jararaca e deixa uma bonequinha, um bebezinho lá para ele. Ou sei lá, você teve um problema no seu pé, pediu a cura a Jararaca. E aí você deixa uma esculturazinha de um pé lá. Existem inúmeros milagreiros do cemitério Brasil afora, né, por aí. Jararaca é um deles. Veja como se converte essa memória, né, do cangaceiro. Ele é absolvido ali dos seus crimes, por assim dizer, numa espécie de movimento religioso, né, não oficial, uma espécie de catolicismo não oficial, que transforma ele numa figura próxima, né, uma santidade, é um milagreiro. Isso é muito interessante, né? E aí, né, o cangaço, ele vai estar sempre rodeado, né? Sempre rodeado dessa mítica, a mítica da Maria Bonita, e como a gente já discutiu aqui, né? Essa memória, ela é muito presente. É muito presente. De forma que eu gosto muito de dizer que o cangaço venceu, pelo menos na memória, né, ao adentrar em Mossoró, porque hoje ninguém quer saber tanto dos resistentes, as pessoas gostam muito mais da estética do cangaço, né, dentro da cidade mesmo, isso é muito visível, né. Aí também nós temos a disputa da memória familiar, né, aí tem um exemplo que você mesmo citou aí já da Expedita Ferreira Nunes, que é a filha de Lampião, que até presente momento está viva, né, e que durante muitos anos participou de eventos, entrevistas. Aliás, eu vi até um caso que eu estava processando alguém que escreveu alguma coisa sobre Lampião, não cheguei a me aprofundar no caso especificamente, mas enfim. Ela defende uma visão, inclusive, mais humana dos pais. Ela, aliás, entrando com processos em alguns casos, né? Ela é filha também de Maria Bonita, tá? Então é Lampião e Maria Bonita. Você podia imaginar que ela pudesse ser filha de Lampião com outra pessoa, mas foi Lampião e Maria Bonita, enfim. E aí ela diz, meu pai e minha mãe não podem ser monstros, né? Não são monstros, né? Mas existe uma memória em disputa, né? Em disputa, mas eu chego a dizer que em alguns casos essa disputa ela fica no campo acadêmico.
acadêmico, porque no campo popular é muito difícil disputar, muito difícil, até porque, ora, pegue o exemplo do filme O Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida, o Severino de Aracaju, ele é o próprio Jesus no julgamento, diz assim, não, esse aqui é instrumento da cólera divina, está absolvido, vai pro céu direto. Os outros todos vão pro purgatório, João Grilo volta à vida. Spoiler, se você nunca assistiu O Alto da Compadecida, infelizmente, desculpa, é um negócio de 2000, aí não tem muito o que fazer. Mas aí, né, a memória do cangaço venceu, essa memória desse cangaço romântico venceu. Um outro exemplo é o filme que eu já havia citado aqui, que é o Bacurau. Bacurau, aliás, produziu um texto, estou produzindo um texto junto com 2 colegas, né, sobre esse filme. O Jones, né, e o Ledson, nós estamos produzindo um texto sobre esse filme do Bacurau, né, e aí vou adiantando algumas coisas sobre esse texto, mas que a gente faz uma análise ali de como o cangaço aparece, né, dentro do filme Bacurau, porque ele aparece também nessa ideia de resistência, de movimento meio que revolucionário, né, uma violência revolucionária, né. Aliás, é uma grande disputa entre alguns grupos de historiadores ali quando saiu o filme em 2019, né, sobre que violência é essa do filme Bacurau, né? Você tem o Jones Manuel, que na época nem era tão famoso quanto é agora, aliás, que falava que era sim violência revolucionária. Você tem por outro lado o professor Duval Muniz de Albuquerque Jr. falando que não, é uma violência gratuita, né? Uma discussão muito interessante e que nesse texto que a gente tá preparando para publicar existe uma discussão muito interessante, porque ali há uma memória do cangaço dentro do filme, né? No museu deles e tudo mais. E essa memória, me parece que é essa memória de um cangaço resistência, né? Resistência à opressão. Eles estão quietos no canto dele, mas quando é necessário, há um gene do cangaço que se ativa naquela população sertaneja de Bacurau, que responde àquela violência de invasão que eles estão sofrendo, né? Com uma violência tão brutal quanto, né? Que é uma resposta violenta a uma sociedade violenta, ou a violência da sociedade. Exatamente como eu comecei a nossa conversa aqui, né? Então essa memória do cangaço, né? E aí vai ter sempre aquela discussão, né? Cangaceiro, herói ou bandido, né? E aí, para nós historiadores, né, acho que a resposta sempre será a mesma, né? Depende de quem tá vendo. Numa memória popular, acho que mais herói, né? Mas numa memória mais vinculada aos grupos de elite, penso mais, né, que é um bandido, né? Mas para nós da história, claro, não dá pra gente dizer que as coisas são preto no branco, né? Uma coisa ou outra, né? Ele vai transitar entre esses mundos aí, né? Entre o herói e o bandido, né? E as memórias dele também da mesma forma, né? E que debates você acha que os professores podem trazer para a sala de aula sobre o tema cangaço? O que é que você considera que seria mais pertinente? Aí são inúmeras possibilidades, né? Você pode pensar a partir do cinema, trazer representações cinematográficas que os alunos conheçam, puxar um debate sobre a memória, tentar mostrar os contextos sociais ali. É um tema riquíssimo. Você pode trabalhar a partir da literatura dos folhetos ou, né, de uma literatura popular sobre o cangaço. O debate da memória, para mim, esse é o mais rico, né? A gente entender como é que se constrói a memória sobre determinados movimentos, determinados pontos de vista, né? Então eu acredito que esse é um caminho maravilhoso. Pode-se ir pelo campo da estética, né? Das vestimentas. Pode-se falar sobre a ideia de geográfica, né? A partir de um debate geográfico, quer dizer, o sertão como palco dos cangaceiros, né? Enfim. Pode-se partir de uma discussão de gênero, a partir das mulheres no cangaço. As possibilidades, elas são inúmeras, são muitas. E aí fica a dica, né, pra gente poder seguir alguns desses caminhos. Eu opto pela memória. Pra mim, a memória do cangaço é a melhor vertente. Mas aí também eu estou numa cidade que tem uma relação muito, muito íntima com essa memória. Mas existem outras possibilidades, né? Gênero, a geografia, né, no caso, pensando no sertão, a estética e assim vai. Lampião era conhecido pela vaidade, especialmente pelo uso de perfume. Isso inspira o nome do filme, que conta a história do comerciante libanês Benjamin Abraão, o autor das únicas e conhecidas imagens de Lampião e seu bando. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer aprender mais sobre o assunto, a pessoa quer comprar um livro para começar. Se você tivesse que recomendar 1, 2 ou até 3 livros para um iniciante, o que é que você recomenda? Bom, para aqueles guerreiros que chegaram até aqui nessa longa conversa,
né? Eu vou indicar 3 obras que estão bem fundamentadas. Existem possibilidades aí de você encontrar na Amazon, etc, né? Então, acho que Guerreiros do Sol, do Frederico Pernambucano de Mello, é uma obra boa para você. É uma linguagem acessível, interessante, dá para você entrar nesse assunto, né? É uma obra obrigatória se você quer aprender mais sobre isso. Então tem que ler o Frederico Pernambucano de Mello. E aí quando você está mais calejado ali do Frederico Pernambucano de Mello, aí você pode ir para Os Cangaceiros, do Luiz Bernardo Pericaz. E ele vai fazer um debate mais historiográfico, né? Ele vai trazer as formas como foi interpretado o cangaço ao longo do tempo. Vai falar, inclusive, do próprio Frederico Pernambucano de Mello. E aí vai trazer vários aspectos do cangaço nessa obra. E outra obra que também vai ser muito interessante, né, para você se aprofundar nas questões de gênero e aí entender as mulheres no cangaço, pode ser aí também Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. Então essas 3 obras aí, eu acredito que dê para você adentrar nesse mundo. Aliás, se você quer ir para... Desculpe me meter mais uma coisa aqui, mas se você quer ir, né, assim, para um caminho mais acadêmico, né, tem muitas teses, muitas dissertações sobre cangaço, né, e aí se quer ir para uma tese muito boa, né, do professor Wilton, né, Francisco Wilton, defendeu recentemente aí uma tese muito boa sobre a imprensa do Ceará e os cangaceiros. Também vou deixar aqui a dica, né? Basta pesquisar aí, professor Wilton, Francisco Wilton, a imprensa do Ceará e cangaço, que você vai encontrar. Bom, então é isso, gente. Dixon, tem alguma consideração final? Eu quero somente agradecer, né, o espaço. Cara, assim, escuto o História FM desde do primeiro episódio. Na verdade, eu escutei todos os episódios. Foram muitas louças lavadas, Iclis. Todos os episódios, sou muito fã, me ajudou bastante nas aulas, né? A introduzir muitos assuntos interessantes, a poder ouvir muitos especialistas em inúmeros temas. Sou muito fã também dos episódios aí sobre a Segunda Guerra Mundial, viu, Iclis? Continua aí que tá legal. Estou muito feliz de estar aqui, né? E queria agradecer então aí a abertura desse espaço, né, do Iclis para falar aqui com vocês. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição desse episódio, porque lá vocês encontram não apenas a descrição, claro, mas vocês encontram o link lá do meu Instagram, do Apoia-se, Pix, os cursos, o link da Insider e tudo mais que apareceu nesse episódio e até coisa que não foi citada no episódio. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.